Hoje majestoso com a volta do público, Ponte e Anápolis, a Macaquinha recebendo o Anápolis, vice-campeão lá de Goiás. Macaquinha, primeiro jogo, quanto é que foi? Figueirense, né? Foi 1-1, tava perdendo, Elvis deu passe, Serginho marcou. Depois teve o jogo contra o Retrô, foi isso? 1-0 só. Rapaz, foi complicado. Contra o Retrô foi complicado. Eu tenho aqui os papéis guardados, Ponte Retrô, Ponte Figueirense. Deixa eu ver aqui. Primeiro tempo não aconteceu nada lá em Santa Catarina. Aí, ó, 18 minutos, o Marlisson fez 1-0. O Simon não subiu. E aí o Toró foi a estreia e o Toró deu uma tentada, Toró, tal. E aí o gol da Ponte veio a 29 segundo tempo, né? O passe do Elvis para o Serginho. E o Elvis perdeu no final aos 45. Dudu também tentou aos 44, Toró 2 vezes. Aí contra o Retrô, deixa eu ver como é que foi o jogo aqui. Contra o Retrô foi complicado, cara. Olha, a Ponte fez 1-0 com o Toró, ficou nisso a 17 minutos, lá no gol da Fepasa. Diogo Silva, boa defesa aos 34. Segundo tempo, o que aconteceu? Defesa de Diogo Silva aos 4 e aos 7. Bom goleiro da Ponte, viu? Ó, tirando aquele jogo lá da Copa do Brasil, que ele falhou no segundo gol, que o cara bateu a falta, ele espalmou esquisito, deu rebote e o cara virou, o Concórdia virou 2-1. Tirando aquele jogo contra o Concórdia, o Diogo Silva tem ido muito bem, cara. E aí contra o Retrô, segundo tempo, fez 2 defesas aos 4 e aos 7. Complicadíssima situação. Aí o Valentim tirou os 2 volantes, né? Ele tirou o Emerson Santos e o Lucas Cândido, e o Dudu e Léo Oliveira. Para dar uma ajeitada no meio de campo, a Ponte passou apertado, viu? Mas enfim, venceu. Aí o jogo contra o Confiança. Primeiro tempo horroroso da Ponte, problemas 1000. Diogo Silva, boas defesas. Aí o Confiança faz 1-0. E bola na trave da Ponte. O Arthur salvou, cara. O Arthur salva. Um gol incrível. E foi, olhando assim, como o pé dele estava dentro, a gente achou, foi aos 40 minutos, seria 2-0. E até o Batista mostrou nos donos da bola que o pé dele estava dentro, mas a cabeça dele estava ali na risca. Então, numa análise, nos donos da bola, a bola não entrou. Aí no segundo tempo, outra realidade, né? A Macaca virou e Elvis marcando 2 gols. Vou falar do Elvis também, os gols marcados por Elvis. Quantos gols ele fez de falta, de pênalti, os pênaltis perdidos por Elvis. Quantos gols tem o Elvis? O Elvis tem 15 gols desde que chegou. Foram 6 de pênalti, 4 de falta, aí são 10. Aí os outros 5 é o seguinte... Teve um pênalti que o Elvis cobrou, o goleiro defendeu e no rebote ele fez. Aí já não é mais considerado gol de pênalti. Tem essa... Porque você vai na súmula, a súmula não coloca lá, não é de ele defendeu, a parte do momento que o goleiro defendeu, já não é mais pênalti. Fez um rebote, considerado gol normal. E ele fez também mais 4 gols. Ficou então 6 de pênalti, 4 de falta são 10. Esse pênalti que ele cobrou, o goleiro defendeu, ele fez um rebote. E os outros 4 gols, fez um de cabeça, fez dois de cabeça, um de cabeça, 2 dentro da área e um fora da área, que foi contra o Confiança. Eu tenho a relação aqui, tá? Quantas assistências o Elvis deu? Tem marcado aqui, fez o levantamento aqui. O Elvis tem mais assistência que o SAMU. Mas você quer ver só? Cadê o papel do Elvis aqui? É tanto papel que falar pra você, controle pra tudo. A hora que eu quero o papel, tá aqui, ó. 21 assistências. Elvis, 15 gols e 21 assistências. Deixa eu ver que jogo que foi. Foi contra o Juventus aqui. Pela Série A2. Foi um 2-2 no sábado à tarde majestoso. O goleiro defendeu e no rebote Elvis fez. Mas não é considerado gol de pênalti.
Bom, é o seguinte, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Olha, trabalhos técnicos hoje, atenção, boa tarde, meu grande amigo Lucas. Lucas Pessoa, YouTuberman. Já tá, pessoal do YouTube aí, muito obrigado. Né, você sintonizado aí, muito agradecido pelo carinho da sua audiência. Estamos também no FM em 85,7 faixa estendida. Hoje é o Danilo Capucci. Grande Danilo, tudo bem? Danilo, prazer em vê-lo. E Gabriel Ribeiro, meu anjo da guarda. Só de passagem, mas só do fato de você passar já alegra demais esse ambiente. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Meus queridíssimos amigos, né? Deixa o Google do lado aí, que ilusão dá uns brancos, hein? Você sabe que eu dou uns brancos, né? Eu dou uns brancos e aí vocês me salvam aqui. Olha, é o seguinte, o amigo Marcelo Rini, abraço, viu, Rini? Ele passou pra mim, tem um jogo da Série B, eu não sabia, cara. Eu não sabia. Pegar o placar aqui, o grande placar. Eu já misturei com os papéis aqui. É gostoso essa gravada de papel aqui pra tudo é lado, rapaz. Mas eu não vivo sem meus papéis. Não vivo, não adianta. Eu acostumado, não vai mexer no que dá certo, né? Pegar aqui o grande placar pelo Brasil. O Regis está no Remo. Eu não sabia não, cara. Eu não sabia não, viu, Rini? Obrigado, viu? Aliás, ele fez um gol e foi anulado. Fez um gol e ele foi anulado, né? Deixa eu pegar aqui, ó. É Série B, Remo e Amazonas. Acabou agora. Acabou no Mangueirão, Remo 1, Amazonas 0. Gol de Giovanni Pavani. Regis, aquele mesmo do Guarani, 2021. Depois ele voltou na transação do lateral esquerdo. E a segunda passagem dele foi bem apagada, foi esquisita. Voltou pro Goiás. No Goiás não vingou. E agora tá no Remo. Não sabia. Bom, ontem a Ferroviária venceu por 2-1 Curitiba, rapaz, de virada. Carlão, meu nome lá em Araraquara. O Gustavo Coutinho 1-0 Curitiba. Eu tava vendo o jogo, cara. Cheguei até o Carlão empatou. E depois aos 35, os 2 gols foram no segundo tempo. Carlão, ídolo, em Araraquara. Deixa eu ver o que é mais aqui de interessante. São Paulo 0, Fortaleza 0. E o Ferreira perdeu um pênalti. O goleiro João Ricardo defendeu no segundo tempo, hein? 39 mil no Morumbi. É que o São Paulo e o Fortaleza jogam pela Libertadores na terça-feira, por isso que o jogo foi ontem. Olha, 18h30 tem Fluminense Sport, tem Corinthians Internacional, Dorival, a primeira dele aí na Neoquímica. 18h30 Ceará e Vitória, 9 da noite Bahia e Botafogo. Deixa eu ver o que mais aqui. Amanhã, 16 horas, Vasco e Palmeiras, vai ser no Mané Garrincha. Olha o Vascão vendendo gama, hein? Olha o Vascão vendendo mando. Coisa incrível. Grêmio e Santos, 16 horas, Arena Grêmio. 18h30 no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. Bom jogo, hein? Segunda-feira, Bragantino e Mirassol, lá em Bragança. Às 19h e às 20 horas em Caxias, Juventude e Atlético Mineiro. Agora, a Série B que tá toda repartida, cara. A Série B, eu disse aqui ontem, Ferroviária 2-1 no Curitiba, terminou há pouco Remo 1, Amazonas 0. 20h30, já pensou a renda em Volta Redonda? Volta Redonda é o último colocado, você quer ver só? Pelo menos 0, Volta Redonda foi campeão da Série C de Cebola. O ano passado começa a Série B, é o último colocado. Ganhou só 1 ponto em 5 jogos, que coisa, hein? Já pensou o público? Normalmente não se tem público em Volta Redonda. Volta Redonda e Paysandu. Outro lugar que é duro de público é Araraquara. Eu vi ontem, a TV mostrou, só se do lado tava a câmera, tinha gente. Não tinha ninguém, pô. Impressionante, Araraquara é duro de público. Sorocaba é outro lugar ruim de público. Bom, então é o seguinte, hoje só 2 jogos na Série B. Amanhã, domingo, tem Atlético Goianiense e Novo Horizontino, Atlético Paranaense e Botafogo de Ribeirão. Botafogo tá na zona de rebaixamento. Botafogo não venceu também, hein? Botafogo não vencendo, passou aqui o Marcelo Rini. Amanhã tem Chapecoense e Criciúma, 18h30, Operário e América Mineiro, 20h30. Segunda-feira, Goiás e Avaí. Na terça, CRB e Cuiabá, Atlético e Vila Nova. O treineiro do Atlético é Roger, ex-atacante da Ponte. Tá firme lá, viu? O Atlético conseguiu sua primeira vitória na rodada anterior. O Atlético, que tá fazendo bom papel no Campeonato Mineiro, tá na Série B, subiu o ano passado o Atlético.
Deixa eu ver aqui, Série C. Atenção, hein? Placar da Série C. Tem bola rolando? Tem, senhor Edu. Coloca aí. Coloca aí. A Série C. A Série C, atenção. O Confiança, o Maringá joga com Confiança. Aliás, o Confiança, que a Ponte venceu de 2-1, demitiu o Vaguinho Dias, cara. Demitiu. O Confiança tá ganhando. O Confiança tá ganhando do Maringá. O bom time do Maringá. Aí, rapaz, tá no segundo tempo. Tá no segundo tempo, 8 minutos. Maringá 1, Confiança 2. Deixa eu ver quem fez o gol aqui. Deixa eu ver aqui, o Valdir Júnior, 1-0 Confiança, o Matheus Moraes empatou para o Maringá e o Dionísio, eu lembro dele, Dionísio, tá, porque jogou contra a Ponte, né? 2-1. Deixa eu ver outro jogo também, ABC Ituano. Ituano tá invicto, tá 1-1, hein? Tá no segundo tempo, lá em Natal, ABC Ituano 1-1, deixa eu ver aqui quem fez aqui. Bruno Bispo marcou para o ABC, o Ramon de falta empatou para o Ituano. Então, além de Ponte e Anápolis às 19h30, nós teremos às 19h30 Tombense e Itabaiana. Amanhã, 16h30, Ipiranga e CSA. Amanhã, 16h30, na cidade de Horizonte, no Ceará, tem Floresta e Retrô. Ainda no domingo, 19h amanhã, nos aflitos Náutico e Brusque. Amanhã, 19h, no Brinco, Guarani e Botafogo da Paraíba. Quem narra aqui vai ser Leandro Boles. Guarani contratou Marcelo Fernandes, que é o novo técnico, muito tempo de Santos, né? Marcelo Fernandes, o Eilano é o novo coordenador técnico, já se apresentaram e tal. 19h30, São Bernardo e Londrina. E 19h30, Figueirense e Caxias. Figueirense também trocou de treineiro, rapaz. Totoiati me passou aqui pintado, é o novo técnico do Figueirense. Bom, na Série D, deixa eu colocar aqui na Série D, tem bola rolando em Limeira, seu Edu. Tem bola rolando em Limeira. Quais os times paulistas que participam do Campeonato Brasileiro da Série D de dado? Amanhã tem Água Santa e Portuguesa, 18h em Diadema. 18h em Diadema. Passei lá no cantinho do Zé Português, lá perto do Centro de Convivência. Todo animado com a Portuguesa. A Luz aqui voltou a jogar no Canidé. O Marcelo Rini viu uma reportagem na Gazeta, né? Os caras falando, porque ficou muito caro o Pacaembu pra Portuguesa, cara. Eles iam começar uma construção e tal, porque entrou uma safra e tal. Por enquanto tá tudo suspenso. Enquanto não mexer no Canidé, a Portuguesa vai jogar lá. Já voltou a jogar. Grupo 7. É o grupo 7. Estão jogando Inter de Limeira e Monte Azul. Deixa eu ver aqui. Porque são 8 grupos de 8 equipes cada, gente. São 64 equipes. Deixa eu ver aqui. Grupo 7, seu Edu. Grupo 6. Atenção, grupo 7. Tá 0-0. Inter de Limeira e Monte Azul. 2 equipes paulistas, né? Monte Azul foi campeão, né? Foi campeão da Série A3, do pai do Neymar, que tá administrando, né? Seu André Luiz, sossega um pouco, seu André Luiz, seu repórter feliz. Espera um pouquinho só. Então é o seguinte, Inter e Monte Azul 0-0. E o pai do Neymar esteve aqui, juntamente com o Marcelo Fernandes, mas não sei quem. O Batista mostrou a foto no programa dele. Com o presidente do Guarani, pessoal do Guarani, com o Elano, não sei o que tem. O pai do Neymar, será que vai fazer alguma coisinha? André Luiz, o repórter feliz na escuta. Um grande abraço ao senhor, hein? Saimo vetado com conjuntivite? Seu André Luiz, muito obrigado. O senhor está no Majestoso, seu André Luiz? Responda para mim, por favor. O senhor está trabalhando... como é que é? Pois não. Isso eu já sabia. Não é novidade absolutamente nenhuma, seu André Luiz. Meu queridíssimo amigo. Um grande abraço, viu? O Totoiati aqui informando a respeito de Sub-20. Deixa eu ver aqui. Não, está de folga, beleza. Sub-20. Mas não dá, eu não consigo ouvir, Totoiati. E ao mesmo tempo anotar. Tá? Daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Bom, vamos aos hinos então. Ponte e Anápolis. Vamos ver o que o Danilo Capucci separou pra gente. Atenção, hein? Quem narra aqui é o amigo Batista, vai narrar. Comentários do CH e as reportagens de Vladimir Catarino.
O Majestoso é Tigrão hoje? É o Tigrão? É o Tigrão, né? Mudou? Não mudou. Por isso que eu falo, vocês me ajudam. A imagem do Majestoso, quem tá no YouTube, tá no nosso YouTube? Tá no nosso YouTube, gente, pode colocar aí no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Já estamos com as imagens do Majestoso. Já estamos com o senhor André Luiz. Eu sei, foi 71. Não, foi Torneio Integração, André Luiz. Torneio Integração, 1971. Aliás, foi a assessora de imprensa, não sei onde eu estava lendo. Foi nossas manchetes aqui. E em 1971, a CBD, na época, organizou o primeiro campeonato brasileiro. Só que não convidou nenhuma equipe de Goiás. E aí, em detrimento desse fato, até em questão de revolta, a Federação de Goiânia fez um movimento e ele fez o primeiro campeonato Integração. Os clubes que não entraram no Brasileiro foram convidados, convidou um monte de time. E aí, a Ponte, nessa trajetória, a Ponte pegou e enfrentou a Anápolis, 1971. E o Totoiate estava lá. Não precisa escrever Totoiate, eu tô no ar. Pera aí, não precisa escrever, eu sei que você estava lá. O único que eu conheço que estava em Goiânia, porque a Ponte fez muito sucesso em 69, em 70, então a Federação de Goiânia convidou a Macaquinha. Eu tenho aqui, tô aqui nos volumes do Sérgio Rossi, do Sérgio Rossi, eu vou pegar aqui o controle, eu anotei aqui o nome da página. Enquanto isso, vamos aos hinos então. O que o Danilo Capucci preparou? Atenção, hein? Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 19h30, a bola rola pra Ponte e Anápolis. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Na comarca se conhece a tradição do galo forte brigador. Entrou no terreiro o bravo guerreiro, cruel matador.
no canto guerreiro do meu tricolor, tricolor. Já se vê da Boa Vista a conquista majestosa, no engrandecer de sua crista surge a vitória gloriosa. Vai galo na raça, traz a taça, é bola, é rede, é grito, é gol, é grande glória. As três cores vivas na memória do pavilhão, nas graças da vitória. Sou Anápolis Futebol Clube, a toda hora, agora e sempre até morrer. Salve o tricolor da Boa Vista, galo coroado na conquista. Vai galo na raça, traz a taça, é bola, é rede, é grito, é gol, é grande glória. As três cores vivas na memória do pavilhão, nas graças da vitória. Sou Anápolis Futebol Clube, a toda hora, agora e sempre até morrer. Salve o tricolor da Boa Vista, galo coroado na conquista. É, tricolor da Boa Vista, hein? Esse é o hino do Anápolis. No início, nosso Concentração Bandeirantes, 19h30. O Batista narra, portanto, Ponte e Anápolis. Só complementando aqui, o único confronto entre Ponte e Anápolis, 1971, torneio de integração nacional. Diz aqui que, tô aqui com o volume 4, Histórias da Associação Atlética Ponte Preta. Dr. Sérgio Rossi, grande ponte pretano, faleceu em 2006, foi um dentista, foi presidente do conselho, mais um grande ponte pretano. A folha de serviço prestado pelo Dr. Sérgio Rossi, imensa. Bom, primeiro que dentista já viu, né? Você sabe que a Ponte é um clube de abnegados, é um reduto de abnegados. Imagina se pessoal do infantil, do juvenil, né? Tratava com o Dr. Sérgio Rossi. Tratava. Sérgio Rossi fazia. Você entende? Vocês entenderam? É uma coisa impressionante. Ele, como presidente do Conselho Deliberativo, para vocês terem uma ideia, no início dos anos 90, aquela unidade da Paineiras, acho que pertence à Ponte ainda, é da Ponte, porque ali não sei se tem atividade ainda, porque os associados, que esse negócio de academia, de condomínio, não sei se existe ainda, o Tigrão deve ter informação, que já deu uma ciscada. Deve ter alguma informação, se tem sócio, se funciona, da Ponte é. Da Ponte. E eu não sei o que lá, se lucro não deve dar também, Tigrão? Vai passar por uma grande... Boa tarde, Edu, um grande abraço a você. Outro, Tigrão. Grande abraço, já boa noite, né? Boa noite. Edu, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. É da Ponte, tá bem, assim... deteriorada a sede do Jardim das Paineiras, mas ainda tem sócios funcionando precariamente, e agora a informação que eu recebi é que vai passar por uma grande reforma de restauração, né? De melhorias, benfeitorias, colocar o que não está no lugar e reformar o que está quebrado. Enfim, é uma sede muito bonita, eu conheço muitíssimo bem, tem inclusive um ginásio, né, coberto lá, piscina com o escudo da Ponte no fundo da piscina, né, gravado no fundo da piscina com os azulejos. É um clube compacto, pequeno, com campo de futebol, mini campo, society, enfim. E a informação que eu recebi é que vão dar uma melhorada boa lá, vão dar uma restaurada, né, uma revigorada na sede do Jardim das Paineiras, que ainda pertence à Ponte, sim. Então, e o Dr. Sérgio Rossi lutou muito para colocar a escritura daquele imóvel todo em nome da Ponte, uma confusão danada, mas ele conseguiu regularizar. Uma das coisas, benfeitorias que o Sérgio Rossi fez, e as histórias que ele escreveu, ele com uma turma de professores, uma equipe, ele toda a noite escrevendo sobre a história da Ponte. Por quê? Porque a Ponte estava prestes a completar o seu centenário e a Ponte resgatava a sua história.
e ele fez, acho que ele fez 4 volumes, depois ele acabou dando um hiato aí e acabou falecendo em 2006. Aí o professor José Moraes dos Santos Neto continuou nos volumes subsequentes. Mas o serviço prestado do Sérgio Rossi, resgatando a história, a gente da crônica de Campinas, principalmente, a gente deve muito ao doutor Sérgio Rossi. Muito, porque esses livros são fenomenais, é a história, tem todas as fichas técnicas, as escalações, como que era o ano, como que foi o campeonato. É espetacular. E diz aqui, esse torneio de integração, então a Federação Goiana em 71 acabou fazendo, porque ninguém de Goiás foi convidado para o Campeonato Brasileiro, que o Atlético Mineiro foi o primeiro campeão, gol do Dario no Maracanã contra o Botafogo, aquela coisa toda, todo mundo sabe. E aí, olha, tinha grupo 1, Goiânia, Fluminense, Vila Nova e Desportiva. No grupo 2, a Ponte, Anápolis, Campo Grande e União Bandeirantes. No grupo 3, Atlético Goianiense, Fest Clube, Goiás e Motoclube. E o grupo 4, Campinense, Fortaleza, Náutico e o Botafogo da Paraíba. Então, cada grupo classificavam-se 2. Foi tudo rapidinho assim. A campanha da Ponte, 1-0 no Campo Grande, 1-1 com a Anápolis e 1-1 com o União Bandeirante. Aí a Ponte passou para as quartas de final, empatou 1-1 com o Botafogo da Paraíba, venceu 1-0 Fortaleza, ganhou de 2 do Fluminense da Bahia. E a final foi contra o Atlético Goianiense. Primeiro jogo 1-0 Ponte, segundo jogo 1-0 Atlético, teve a prorrogação e aí o Atlético marcou um gol e ficou com o título. Olha, a equipe da Ponte, você quer ver? Era Valdir Pérez, que Tigrão tanto gosta, Marinho, Dagoberto, Valdir, Vicente e Luizinho, Serginho e Ferreirinha, Ditinho, Manfrini, Bosco, depois Teia, esse é o mesmo Teia, jogou no São Paulo, ele mesmo. E Pedro Paulo, depois Adilson, e o técnico lendário Cilinho. E um detalhe, escalação dita de 71, cadê o de cá? Cadê o Nelsinho, cadê o Samuel, cadê o Teodoro? Explico. Diz aqui, complementando, que a Ponte não teve esses atletas, o de cá tinha sido emprestado ao Santos. Na época, foi emprestado por 3 meses, por 50 mil cruzeiros. O Samuel, o Nelsinho Deodoro, Samuel, não, é o Nelsinho Batista, o Samuel, já falecido, Teodoro também já falecido, aquele do São Paulo, número 5, o volantão, o campeão brasileiro em 77, marcou época no São Paulo, Teodoro. O Samuel ficou no São Paulo, foi campeão paulista, foi pro Palmeiras, aquele título paulista de 76, 1-0 gol do Jorge Mendonça em cima do 15, o Samuel estava no Palmeiras. E eles foram emprestados inicialmente ao São Paulo, com o preço estipulado em 450 mil cruzeiros. E depois, claro, o São Paulo ficou com eles, acabou comprando aí o Nelsinho, o Samuel e o Teodoro. Então o Macaco foi desfalcada e chegou na final desse torneio Integração. Tigrão, daqui a pouco a Macaquinha deve estar escalada, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo, você quer ver só? Que hora que vai começar o jogo aí, ô Tigrão? 19h30. Onde vai ser o jogo, Tigrão? Estádio Moisés Lucarelli. Eu informo a você que 27 do segundo tempo, no Frasqueirão, na linda Maceió, ABC, aliás, não é, ABC é Natal, né? Não é Maceió, não. Rio Grande do Norte. O tarde do Frasqueirão. É, Frasqueirão, mas não é Maceió, é Rio Grande do Norte. 27h30, segundo tempo, ABC 1, Ituano do Mazola Júnior 1. Estamos acompanhando aqui e terei a honra de ser o seu auxiliar de plantão. Ah, quanta honra, Tigrão. Tá 1-1. Deixa eu marcar no papel aqui. Espera um pouquinho só, tá 1-1. Tá 1-1. O papel, meu papel é gruda, rapaz. O outro? É, ABC. Então vamos lá. Tava 2-1 pro Confiança. É, mas já empatou o Maringá. Empatou. Segundo tempo em Maringá, o Confiança que demitiu o Vaguinho Dias depois da derrota para a Ponte no sábado passado. Agora estava conseguindo um grande resultado lá em Maringá. Ainda é bom resultado, mas nesse momento, deixa eu ver aqui, o GC dos caras lá tem hora que ele dá uma pipocada, mas eu tô botando aqui uma lente, um negativo de fotografia para tentar escurecer ele um pouco. 2-2. 2-2, Maringá e Confiança. O jogo é no Paraná. É lá
no nortão do Paraná, em Maringá, 25h40 do segundo tempo. É isso. Estou acompanhando os 2 jogos aqui para o Amigos, sei que você tem tudo aí também. Porém, estamos aqui tentando contribuir da melhor maneira possível. Aí você me perguntou, que hora que é o jogo da Ponte? 19h30. Onde? Estádio Moisés Lucarelli. Com público ou sem público? Com público. Sim. Vai começar exatamente às 19h30 ou vai ter atraso? Não, exatamente às 19h30. Vai ter 1 minuto de silêncio ou não? Vai ter 1 minuto de silêncio. Tá vendendo amendoim? Preço do pacote do amendoim. O grandão 10 e o pequenininho 5. Quem tá com a bateria mais arriada, como é o nosso caso, compra o de 10. Quem ainda tá com a bateria a meio pau, o pau a meio pau, compra o de 5. Quer mais detalhe, Edu? Não, tá excelente, Grão. Tá excelente. Deixa eu chamar o Catarino, senão você vai dar todas as informações e não tem o que falar. Meu grande amigo Vladimir Catarino Majestoso. Alô, boa noite, Catarino. Alô, Catarino. Oi, Edu, tudo bem, meu amigo? Como é que você vai? Oi, Edu, tá chegando aí? Tá chegando. Opa. Eu tô bem, Edu, e você? Melhor Oi. agora com você, Tamo aí, Edu. Catarino. Eu ouço você perfeitamente, como se você estivesse quase no meu colo, Edu, aqui ao meu lado, praticamente na cabine bem, ainda Catarino. do Majestoso. Daqui a pouco desço lá pro gramado. Tá chegando bem, ô Tigrão? Perfeito, som O Tigrão falou aí sobre a... O Tigrão falou sobre a questão do amendoim, né? E na linha interna aqui o Tigrão já fez a devida encomenda, já tá aqui reservado, viu, Tigrão? Levo pra você aí na segunda-feira o amendoim solicitado. Manda pra nós que eu tô precisando melhorar a atividade. E aí, Catarino? Edu, estamos aqui no aguardo, né? Ô, Edu, daqui a pouco, estamos um pequeno delayzinho, então a gente vai se entendendo aqui nesta conversa. Daqui a pouco sai a escalação da Ponte Preta e também do Anápolis, jogo válido aí pela 4ª rodada desse Campeonato Paulista da Série C. A Ponte que faz a sua primeira partida em casa, né? O time que no jogo contra o Retrô, em casa com a torcida, claro, no jogo contra o Retrô, aqui no estádio Moisés Lucarelli não teve a presença do torcedor, então hoje pela primeira vez nesta Série C, a torcida Ponte Pretana se faz presente. No momento em que sai a escalação da Ponte, o público chega ainda em pequeno número, mas a expectativa é de bom público no jogo de daqui a pouco entre Ponte Preta e Anápolis, jogo válido pela Série C desse Campeonato Brasileiro. Edu? Então você faz o seguinte, isso acabou de chegar no grupo também, senão o Tigrão fica bravo, hein? Ele fica bravo. Tá no grupo! Deixa eu ver. Olha o gol, olha o gol. Gol? Gol, Tem Tigrão? gol. Tem gol, Tigrão? 3-2. Nesse momento, o ABC faz o seu terceiro gol. Pera um pouquinho só, não. Maringá. Pera um pouquinho só. Atenção. Tava 2-2 no Maringá, né? Maringá, terceiro gol. Nesse momento, o Maringá esperta o terceiro gol e vira o jogo em cima da confiança do Norte do Paraná, uma festa nesse momento, Maringá. 3-2 ao 29. Muito bem, 29 segundo tempo, Maringá 3, Confiança 2 e o Maringá assume a Série C, hein? Atenção, o Bruno Cheron. Oi? Bruno Cheron fez o gol. Bruno Cheron. Vamos então, atenção, maestro Danilo Capucci, a Ponte escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte escalada com Diogo Silva, é o goleiro 12, 2 para o Maguinho, 34 Wanderson, 18 Emerson Santos, hoje na zaga, Arthur é o 15 na esquerda, Lucas Cândido 25, Dudu, hoje joga titular no time com a camisa 21, Serginho 37, Elvis 10, 7 Jean Dias, 17 Toró, Alberto Valentim manda a Ponte a campo com Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis, Jean Dias e Toró.
E as principais novidades estão no banco, né? Matheus Kaiser é o goleiro reserva 30, Rodrigo Souza 5, Sérgio Rafael meia dúzia, Gé, atacante desde outubro, não era relacionado, hoje vai pro banco com a 9. Outra novidade, a volta do Danilo Barcelos com a 14, João Gabriel 20, Vicente Conte a 26, Luiz Felipe 27, Everton Brito 29, Diego Tavares 35, Léo Oliveira 55 e o Gustavo 25. Esse é o banco da Ponte, pronta para encarar o Anápolis, Edu. Vamos lá, aqui o Dudu começando, né, em relação ao último jogo, tem entrado, mas começando a novidade. O Emerson foi pra zagueira, Catarino? Isso, já que o Simon tá fora, né, conjuntivite, tá vetado pelo departamento médico, então hoje o Emerson é puxado ali pra zaga, Edu. O Arthur continua na lateral esquerda, né, porque o Danilo Barcelos aparece no banco, retorna mais no banco, Lucas Cândido, Elvis, Jean Dias, Toró e tal, novidade no banco, o Gé, né, o Pedrão goleiro então hoje não tá no banco, é Matheus Kaiser. Isso, hoje o Matheus Kaiser é o goleiro reserva, Edu. Pela primeira vez ele aparecendo aí. Rodrigo Souza, volante, que faz tempo na Ponte, machucado, só fez uma partida nessa Série C. Sérgio Rafael renovou. João Gabriel, lateral direito da base. Vicente Conte é o chileno. Luiz Felipe, no comecinho da Série C apareceu e tal, mas já foi pro banco. Everton Brito entrou bem contra o Confiança, banco. Diego Tavares, não estreou ainda não, né? Acho que o Diego Tavares ainda não fez a estreia. Deixa eu ver aqui no arquivo aqui. Só no banco, né, Edu? Não entrou ainda não. Tá, e o Gustavo 25, a turma vai querer ver, né, cara? O tamanho do homem é brincadeira, hein? Grandão, né, Edu? Pelo amor de Deus, hein? Gustavo 25. Isso, 25, em suma, Edu, além do nome, a medida dele é 25. É 1,93 m? 1,93 tem o Gustavo 25, grandão. E em suma, na verdade, Edu, apenas uma mudança no time titular da Ponte, né? Que é a saída do Simon para a entrada do Dudu, né? Porque aí com a saída do Simon, o Emerson foi para a zaga e o Dudu entrou como volante no mais o mesmo time que começou a partida contra o Confiança na última rodada. Como é que é o nome dele aqui no banco? Deixa eu ver, Diego Tavares. Isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Diego Tavares. Não entrou ainda. Não jogou nem um minuto ainda. Não estreou, né, tio? Não. O Anápolis tá escalado, Catarina? Muito curiosos e ansiosos para vê-lo em campo, mas não entrou ainda não. Quem sabe hoje. O Anápolis escalado, Catarino? Tá na pedra também. O Galo tá escalado, Edu. Vamos lá, Caputi, ó, o Anápolis. Na comarca se conhece a tradição do galo forte, brigador. Ângelo Luiz é o técnico do Anápolis. Escala o time com Paulo Henrique, é o goleiro 1, 2 Fábio, 14 André, 4 Victor e meia dúzia Verrone, 5 João Afonso, capitão do time, 28 Samuel Michels, 10 Denner, 21 Cadu, 29 Igor Cássio, 99 Douglas Santos. É o galo de Paulo Henrique, Fábio, André, Victor, Verrone, João Afonso, Samuel Michel, Denner, Cadu, Igor Cássio e Douglas Santos. No banco, o Ângelo Luiz manda o Gabriel, goleiro 53, Natan Bahia 11, Pedro Tomás 15, Neto Acará 20, Rubinho 22, Rafael Mineiro 32, Renan 33, Borim 41 e Ezequiel com a 90, Edu. E no apito, Catarino? O árbitro vem do Paraná, é o senhor Kleber Ariel Gonçalves Silva. Ele apitou Caxias e Guarani, também no último jogo do Guarani. Ele vai ser auxiliado pelo paranaense Weber Felipe Silva, pelo também paranaense Heitor Alves Euric e o o quarto árbitro é o Gabriel Furlan. O nome como é? É Kleber o nome do árbitro? Kleber Ariel Gonçalves Silva. Perfeito, muito bem. Olha, dá uma faturada. Então, na sequência, o Tigrão dava comentada na escalação. Aí, quanto é que tá o Maringá aí, Tigrão? Maringá 35 do segundo tempo, continua vencendo o Maringá 3. Confiança de Aracaju 2. Muito bem. Pô, mas esse 2 aí foi um delay que falar pra você, hein?
Então, a gente tá com um aplicativo novo aí que você tá sabendo, né? O Skype não existe mais, né? Então vamos ajustando aqui, mas ao final todos se salvarão. Reafirmo. Segundo tempo em Maringá. Maringá 3. Confiança 2. E a gente volta já já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Concentração. Edu Pinheiro. Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson e Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis. E no ataque, Jean Dias e Toró. No banco, a novidade, o Gé. O Danilo Barcelos no banco. Gustavo, 25, 1,93 m. Entrou um pouquinho aí contra o Confiança. Quase fez o gol de cabeça. Tá no banco também. E o goleiro Matheus Kaiser no banco. Pedrão não relacionado. Oi, Tigrão, Macaca escalada. Eu teria colocado em campo, se fosse minha decisão, um time mais próximo daquele time que encerrou o jogo no sábado passado lá em Aracaju contra o Confiança. Mas eu entendo perfeitamente a estratégia, o ponto de vista do Valentim, né? Ele, por uma eventualidade aí da conjuntivite de um dos seus zagueiros titulares, quem é que tá com conjuntivite aí, Edu? É o Simon, né? Simon, isso. Simon com conjuntivite. Ele puxa o Emerson para a zaga, mantém o Arthur na lateral esquerda e aí mantém o Lucas Cândido. Eu, por exemplo, começaria uma outra formação. Eu acho que o Lucas Cândido está rendendo pouco. O Dudu vem para o jogo. O Dudu eu começaria com ele, sem dúvida nenhuma. Por que é que eu começaria com ele? Porque ele entrou muito bem lá em Aracaju. Né? Um outro jogador que entrou muito bem lá foi o Everton Brito. E quem é que fez o segundo volante ao lado do Dudu no segundo tempo? O Serginho. Ele trouxe o Serginho para trás, botou o Everton Brito na do Serginho, fez o Serginho dar muita qualidade na saída de bola juntamente com o Dudu. E depois, mais pro final da partida, aí sim, ele tira o Jean Dias, vem com o Léo Oliveira para dar uma fechada no meio, e o Léo Oliveira que faz uma jogada pela direita, aliás, na posição que era do Jean Dias, usa para trás e o Elvis faz o gol da virada. Então, eu acho que eu iniciaria com o Everton Brito, claro, e colocaria o Serginho nessa posição onde no segundo tempo, estava do passado em Aracaju, ele deu gol, mas deu um verdadeiro gol, né? Então, eu iria de um esquema tático bem parecido, mas com um time mais leve.
Eu faria o primeiro volante o Dudu, o segundo o Serginho e mais o Elvis, né? Nesse tripé aí. Agora ele opta por fazer diferente. Ele mantém o Lucas Cândido no time, vem com o Dudu no lugar do Everton Santos, foi para as zaga, fecha com o Serginho Elvis e vai sem centroavante de novo. Vai sem centroavante. Vai com Jean Dias na direita, Toró na esquerda e quem faz o falso 9 aí é o Elvis. Até aí tudo bem, ele está mantendo a boa parte da estrutura do time que iniciou o jogo lá em Aracaju, mas eu, pelo menos, o Everton Brito, eu começaria com ele, entrou muito bem e dá uma nova função para o Serginho, que foi a função que ele realizou lá no sábado passado e deu um verdadeiro show. Deu muita qualidade na saída da bola, deu muita verticalidade ao time e leveza ao time. Nós vamos respeitar, o Serginho vai numa meia, o Elvis na outra. Nesse início aqui, pelo menos, é um 4-4-2 bem pronunciado e boa sorte para a ponta, Edu. Muito bem, e o Majestoso, como é que está em Catarino? Volta ao público, volta a torcida. Isso, Edu. Hoje o torcedor Ponte Pretano volta ao estádio Moisés Zucarelli. Tá chegando, Edu. Aí tá a movimentação tímida. Aí no YouTube a gente tem imagens do setor do lado de fora do estádio, né? Movimentação maior até do lado de fora do que aqui do lado de dentro. Torcedor aos poucos vai chegando aqui à arquibancada, também ao setor VIP, setor de vitalícia do estádio Moisés Zucarelli, Edu. Só falar uma coisa pra você, eu dei uma notada aqui, viu, Catarino, tem alguns jogadores que perderam espaço. Olha, só uma informação, o Maguinho, a Ponte jogou 16 vezes esse ano, tá? 16. Somando aí o Paulistão, o jogo contra o Confiança, pela Copa do Brasil contra o Concórdia, né? E os 3 da Série C, 16 jogos. O Maguinho é o único que participou de todos os jogos. Hoje, mais uma vez, titular. Perder espaço no time da Ponte, eu não sei, não teve notícia, ou fica no banco, não entra, o Renato. Renato, acho que se foi relacionado nesses 3 jogos, eu não me lembro do Renato no banco. Vicente Concha fica no banco, mas não entra. O Sérgio Rafael é um zagueiro que renovou recentemente. João Gabriel também não pintou na Série C, tá no banco, tá sempre no banco, João Gabriel. Lateral direito, né? O atacante Danley, acho que ele se machucou. O Danley, acho que ele se machucou. Lembra de Bruno Lopes? Sumiu o Bruno Lopes. Será que não tá na Ponte? Ele fez 2 gols lá em Bauru, rapaz. Depois que marcou 2 gols em Bauru, até perdeu a titularidade e tal, ficou quietinho no banco, aí sumiu de vez. E o Vitor Andrade, rapaz, o Vitor Andrade também não tá no banco aqui, né? Deve tá machucado também. Só fez um jogo na Série C contra o Figueirense, o Vitor Andrade. Aí se machucou. Ele se machucou, o Vitor Andrade. São jogadores que deram uma sumida aí, viu? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Os mais rodadinhos da Ponte. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O Gé no banco. Tigrão, pro Gé voltar agora, hein? Pra ele entrar, adquirir ritmo. São um pouco mais de 6 meses parado, hein, Tigrão? E o Gé? É sempre muito importante ter o Gé de volta, ele é um jogador importantíssimo, um jogador que faz a diferença, fez a diferença em Campeonato Paulista, fez a diferença em Série B de Campeonato Brasileiro. Eu me atrevo a dizer que se o Gé não tivesse essa contusão aí tão longa e não ter jogado, né, nos momentos mais decisivos da Série B do ano passado, que a Ponte não teria caído. O time cumpriu um verdadeiro calvário aí, sem ter os centroavantes, sem ter a referência. Infelizmente acabou sendo rebaixado para a Série C e agora está nesse campeonato que a gente está acompanhando aí. Então é importante demais a volta dele, mas vai ter que retornar devagarzinho, né, Edu? Devagarzinho. De repente hoje aí entra, vai depender muito do andamento do jogo. É necessário? Tá difícil? Tá perdendo ou tá empatando em casa? Vamos tentar com o Gé. Tá ganhando, já resolveu o jogo, bota o Gé pra ir tomando gosto de novo e readquirindo o ritmo. Então tem que ser assim, 15, 20 minutos, depois 25, depois 40, depois já entra jogando e vai até uns 60 minutos. Vai ser assim, progressivamente, aumentando a minutagem para não expor demais o jogador e não correr o risco de estourar de novo e, evidentemente, fazer com que ele chegue naturalmente ao seu melhor ritmo. Mas é um jogador
imprescindível nesse time da Ponte, e quando ele tiver realmente a plenos pulmões, na ponta dos cascos, como que em forma, com ritmo, ele vai fazer a diferença e vai alavancar resultados importantíssimos para a Ponte, porque é um exímio fazedor de gol, é um cara que taticamente é muito importante por fazer a parede lá na frente, por prender a bola, além de ser um finalizador de qualidade tanto por baixo quanto no jogo aéreo. Mas tem que ir devagarzinho, é assim mesmo, depois de praticamente 6 meses ele retorna. E ao retornar não vai chegar voando, todo mundo sabe disso. Da outra vez que ele se contundiu foi a mesma coisa. Por exemplo, ele voltou depois de um longo período inativo no derby, no segundo turno da Série B. Aquele jogo em que o Guarani ganhou da Ponte no Majestoso, 1-0, o gol do Matheus Bueno. Eu comentei essa partida, o Gé não pegou na bola. Mas não pegou na bola. Ele tropeçou na bola porque estava voltando. Mas era derby, tem que ter uma surpresinha pro adversário. A rivalidade é muito grande, começou o jogo o Gé. E a Ponte jogou praticamente com 10. E ainda, no final da partida, foi expulso. E depois, uma contusão, com cirurgia, inclusive, né, que foi noticiada depois do jogo, do tamanho que você acabou de relatar aí, praticamente 3 meses. Então tem que voltar devagarzinho para não explodir de novo, né, Edu? Sem dúvida. Não pode. Eu estava pensando, estava comentando, falei, será que em algum momento do jogo a gente vai ver juntos Gé e Gustavo 25? Pouco provável. Provável. Muito pouco provável. Mas acho que não cabe, né, Tigrão? Será que cabe? Os dois são centralizados, são grandão, mas também seria dois nego grande na área, Tigrão. Pra cruzar tá bom, hein? Mas depende muito de circunstância de jogo, né? Às vezes dá sim, mas eu acho que é um ou outro, mas dentro de uma necessidade, de um resultado adverso, onde a única opção, de repente, é centrar, é chuveirar a bola, é levar para o fundo e tentar o cruzamento, você pode, circunstancialmente, utilizar os dois. Como estratégia para início de partida, eu não acredito. Mas em jogos em andamento, eu acho que em alguns momentos nós poderemos ver, sim. Bom, o Majestoso aí, Catarina, você está onde? Em que parte você está? Onde você se localiza? Isso, ainda estou aqui na cabine, viu, Edu? Pegando os equipamentos, terminando de ajeitar aqui, carregar a pilha do microfone também do retorno. Daqui a pouco desço lá pro gramado. Mas na visão que eu tenho aqui, a gente vê o torcedor entrando aqui no estádio. Nesse momento, aquecimento do time do Anápolis sendo feito. Também o time da Ponte, bastante aplaudido, subiu agora para o trabalho de aquecimento. Daqui a pouquinho a bola rola para Ponte e Anápolis, Edu. O ingresso R$20 e meia R$10, é isso, Catarino? Isso, na arquibancada R$20, no setor VIP 60 e na vitalícia 80, com a devida meia entrada e 50% dependendo do setor. Mas essa meia aí não é com a camisa da Ponte, não, é meia mesmo. Não é promoção, é meia, aqui é quem tem de direito, né? Estudantes, sim, professores, aposentados, a quem é de direito a meia entrada, que não tem a promoção, o valor mínimo de ingresso aqui R$20. Ô, plantão Valdemir Gomes, sai alguma coisa aí, Tigrão? Você deu uma ciscada? Olha aí o líder aí, ó. Atenção, brinca com umas olhinhas pra você ver. Ituano? Neto Berola. Foi na rede, no finalzinho do jogo, fez um golaço. Mas fez um salseiro que você não acredita. 3 Ituano, 2 ABC, lá no Frasqueirão. E o jogo vai até 53. Já temos 52 e 50, vai acabar. O Ituano está trazendo 3 pontos fundamentais no momento em que apita o árbitro. Fecham-se as cortinas e terminam. Quanto é que Ituano, que é o próximo adversário da Ponte, né, Edu? Ituano e Ponte Preta jogam na segunda-feira da outra semana em Itu, na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. E quanto é que foi o jogo, Tigrão? Ituano 3, ABC 2. Ô, Ituano, que campanha, cara. Ué, mas não é possível. Pontos. Chegou ao 10º ponto. 10 pontos. Grande campanha do Ituano. Que coisa. Como é que chama o cara que Vinícius Popó tá lá também, ô Catarino? Tá lá. Isso, foi campeão paulista.
2 com o Capivariano, né? Tá lá no Ituano. Tá lá no Ituano. Poxa vida, o Ituano ganhando 3-2. Que maravilha, rapaz. O Ituano aí, quem diria, hein? Esse Ituano, que na rodada anterior, há 2 rodadas atrás, ganhou fora também, sabe de quem, Edu? Do Anápolis. 1-0. Gol de quem? Do Popó de bicicleta. Popó de bicicleta. Uhum. Então eu tô acompanhando bastante aqui o Ituano. O Mazola tem um padrão de jogo, uma revolta grande da torcida do ABC, mas não tem que se revoltar, não. Ao final, o que vale é bola na rede. Encerrado em Natal, Frasqueirão, ABC, o time da casa, 2. Ituano, o visitante, 3. Então, Ituano ganhou fora de casa 3-2 e vitória do Maringá em casa 3-2 sobre o Confiança. Maringá 3, Confiança 2, ABC 2, Ituano 3. Olha o que aconteceu aqui, ó. Em primeiro, Ituano com 10 pontos e saldo 4. Em segundo, Maringá, 10 pontos e saldo 3. Depois, Londrina tem 7, vai jogar. Ponte tem 7, vai jogar. Brusque tem 7, vai jogar. Caxias tem 6, vai jogar. São os 2 primeiros jogos apenas já realizados aí né? Já realizados aí na sessão. Só 2 jogos na Série C. Eu perguntei pro Catarino, onde é que ele estava no Majestoso, por causa das reformas, né? A Ponte, olha, ela reformou. De reforma tem o placar eletrônico nos últimos tempos, tem a pintura externa, tem o vestiário do visitante, tem as novas poltronas nas cadeiras vitalícias, poltronas nos bancos e reservas, nova iluminação, que a inauguração foi contra o Santos, e para a eletrônica a inauguração foi contra o São Paulo. Isso sem falar das instalações do futebol amador, logo que o Berlim assumiu. E o gramado vai passar por reformas também, viu, Catarino? Você conhece o vestiário do visitante, Catarino? Sim, conheço, já estive lá, já joguei aqui, né, no Moisés Zucarelli, já usei, inclusive, o vestiário visitante, né, Edu? Pô, agora você me derrubou, pô. Eu fiquei sem resposta. Não é? Porra, perguntei se o cara foi lá, eu joguei aqui, então eu que vou te entrevistar. Ah, não. Não, mas eu joguei, tu tem uns 25 anos, né? Então deve estar bem diferente o vestiário visitante, né, Edu? Não, então... nem era lá, verdade, o Giba tá dizendo que nem era lá o vestiário, era em outro lugar, né? Bom, então eu perguntei, foi reformado o vestiário do visitante, se você for, então você não entrou lá? Não entrei, Edu, não, nesse novo não. Ah, bom, no antigo ainda. Quando você jogou ainda tinha a quadra de basquete aí no fundo, velho. Pelo amor de Deus. Não faz tanto tempo assim, não exagera também, né? Porque o gramado, em julho do ano passado, recebeu aí um tipo de um corte diferente, ou algumas sacas aí enfim, foi uma... Você sabe que a Ponte, ela gasta R$700 mil por ano com o gramado, sabia disso? O gramado do Majestoso e o gramado do CT. E teve até ouvinte que mandou pro Batista uma mensagem durante a semana. Tô vendo aqui, eu tô passando aqui no Eulina, tá tendo aqui uns caminhões e tal. É reforma do gramado. A Ponte, ela sofre com isso. Edu, tá fazendo mais 3 campos, né? Tem tá sendo reformado que já tem, e tá sendo construído mais 3 campos. E naquele, vamos chamar do CT do Jardim Eulina, a Ponte vai sediar o profissional e o sub-20. Então serão 4 campos de treinamento e mais algumas reformas lá, de departamento médico, fisioterapia, restaurante para os atletas. Está sendo feita uma obra importante lá e realmente eu também passei esses dias na Anhanguera e vi lá uma movimentação de tratores, removendo terra lá, afofando o chão. Nós estamos com imagens agora aí, quem está no YouTube pode ver aí, ó. Olha lá. Tratorzão tirando terra, botando ali no caminhão, né? Naqueles caminhões basculantes. É isso, uma obra importantíssima. Tomara que consiga, que possa ser concluída do jeito que é o projeto aí, com todas as dificuldades financeiras. Mas o planejamento é exatamente esse. Naquele complexo do Jardim Eulina, ficarão sediados para treinamento, alimentação, essas coisas. Ainda não tem hospedagem. Não tem ainda hotelaria.
mas campo de treinamento, departamento médico, fisioterapia, fisiologia, tudo ali para o profissional e para o sub-20, a partir do momento, claro, em que as obras estiverem concluídas. Isso interfere no time, né, Tigrão? Porque se você não tem essa estrutura, você treina em campo irregular, treina e vai para Paulínia, vai para BBB, lá nas Paineiras, e no próprio Majestoso, às vezes não pode treinar que está reformando o gramado, mexendo no gramado, está cortando, está reformando. Isso, por incrível que pareça, isso altera. Catarino! Você sabe uma coisa importante também, Edu? Fundamental. Por exemplo, tá treinando lá um pouco antes do profissional, tá treinando no mesmo local o sub-20. E aí o treinador já tá lá, fazendo as suas anotações, fazendo o planejamento, se reunindo com a comissão técnica e tá vendo o treino. Aí ele fala, quem que é aquele 8 ali? Ou no treino não tem número de camisa. Quem que é o meia ali que joga do lado direito e recompõe como volante? É o Pedrinho. Pera um pouquinho, tira do treino já. Bota ele pra treinar com a gente daqui a pouco. Tá no começo lá. Hoje ele vai treinar aqui no time de baixo. Eu quero observar mais de perto. Então esse intercâmbio, né, entre o Edson Abobrão, que hoje é o técnico do Sub-20, aliás é o Nenê Santana. Nenê Santana é o técnico do Sub-20. O Abobrão é auxiliar. Auxiliar fixo do clube que trabalha com a comissão técnica do profissional. Mas até a Taça São Paulo ele era do Sub-20. E aí esse intercâmbio hoje entre o Alberto e o Nenê Santana, ele fica muito mais próximo. Então quando o treinador vai ver treino do Sub-20, se uma hora ele está treinando em Jaguariúna, outra hora ele está em Paulínia, depois ele treina em Valinhos, daqui a pouco ele vai treinar lá na Olambra, depois ele está em Arthur Nogueira, o treinador não vai conseguir trabalhar o profissional para ficar correndo atrás do Sub-20. Agora, estando todo mundo no mesmo lugar, essa capacidade de observação, essa possibilidade de observação, de conversa, de reunião e de avaliação e de intercâmbio com o Sub-20, claro que tudo isso fica muito mais facilitado. Corinthians faz 1-0 no Internacional, em primeiro tempo na Neoquímica. O Catarino, fechando a concentração, a escalação da Macaca. Vamos a ela, Edu. Macaca hoje com uma alteração no time titular com relação à última partida, na vitória para cima do Confiança. Hoje o Dudu começa como titular. Ponte de Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson e Arthur. Lucas Cândido, Dudu, Serginho, Elvis, Jean Dias e Toró. É o time comandado pelo técnico Alberto Valentim, Eduzão. E Yuri Alberto, ele, rei da Neoquímica, Corinthians 1, Inter 0, final do Concentração Bandeirantes. Vem aí, Ponte Anápolis com o amigo Batista e até já. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Aberto mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva Série C. Daqui a pouco o time da Ponte vai enfrentar o Anápolis. O único duelo até hoje foi no torneio Integração Nacional 1971, quando se enfrentaram no estádio Jonas Duarte em Anápolis, pela primeira fase da antiga competição, que teve apenas aquela partida, aquela disputa no território goiano. E hoje, de novo, Ponte Preta e Anápolis estarão em campo. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para 19 horas e 30 minutos. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. Bandeirantes. Bandeirantes FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falamos para Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade por preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor para você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração.
Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir a emoção do jogo. Bola rolando, daqui a pouco a análise Bandeirantes é de Valdemir Gomes. Outra palavra fácil. Chegando o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva do Bandeirantes. Trabalho com a expectativa de vitória da Ponte. Quem está na frente não quer largar a dianteira. O Maringá já venceu, o Ituano já venceu. E a Ponte tem que fazer os 3 pontos. Vai pra cima, é favorita. E eu acredito que em tempos normais deva vencer o jogo e chegar a 10 pontos daqui a pouquinho no Majestoso. Informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa noite. Fala, Batista, boa noite para você, uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor ponte pretano, que tá matando saudade, né? Afinal, desde a última rodada do Campeonato Paulista, a Ponte não jogava com torcida aqui no Moisés Zucarelli, a única partida que fez aqui contra o Retrô, portões fechados, e para essa partida com a volta da torcida a expectativa é por um bom resultado, sequência da invencibilidade e quem sabe alcançar também a co-liderança da competição. O time tem apenas uma mudança na equipe titular com relação ao jogo contra o Confiança. Dudu no meio campo, Emerson Santos recuado para a zaga, porque o Simon tá fora. No mais, o mesmo time que venceu o Confiança jogando fora de casa. Batista. Informações do Anápolis, diz aí, Vladimir. O Galo da Comarca vem em busca da sua primeira vitória nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O time ainda não conseguiu fazer 3 pontos na mesma partida. Ângelo Luiz faz apenas uma mudança no time titular. Lateral direito Fábio, recuperado de lesão, está como novidade. No mais, a mesma equipe que jogou contra o Floresta. Daqui a pouco a bola rola aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli para a Ponte Preta e Anápolis. O futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, um grande abraço a você, a todos da nossa equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, na Série C, Maringá ganhou, o Ituano também ganhou, a diferença é que o Ituano ganhou fora, o Ituano comanda a Série C. E na Neoquímica, o Inter virou para cima do Timão. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber comandando, Lucas Pessoa no YouTuber, Danilo Capucci na mesa e na técnica externa Danilo, o Gilberto Sufi. O Sufi segura Em Dia com a Bola. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Muito bem, já acabou na Rádio Bandeirantes, começando com o Brasileirão. Tivemos ontem São Paulo 0, Fortaleza 0, público 39 mil. E o Ferreirinha perdeu pênalti no segundo tempo. O São Paulo cobrou pênalti, ele sofreu. Ele, Ferreirinha, cobrou o pênalti e o João Ricardo do Fortaleza, goleiro, defendeu. Olha, no Maracanã, primeiro tempo, o Fluminense perde, hein? Fluminense 0, Sport 1, gol do Pablo. Na Neoquímica, Yuri Alberto 1-0 Corinthians, aos 37 Aguirre empatou para o Internacional e aos 41 virou com o Thiago Maia. Quer dizer, em 4 minutos o Inter virou para cima do Corinthians. 0-0 Ceará e Vitória, lá no Presidente Vargas, às 9 da noite tem Bahia e Botafogo. Lembrando que amanhã tem Vasco e Palmeiras, tem Grêmio e Santos. Na segunda-feira, Bragantino e Mirassol. Olha, na Série B, ontem, abertura da 6ª rodada em Araraquara, Ferroviária de virada 2, Coritiba 1, Carlão fez os 2 gols da Ferroviária. E terminou há pouco lá no Mangueirão, Remo 1, Amazonas 0, gol do Giovanni Pavani. 20h30 tem Volta Redonda e Paysandu. E na Série C, abrindo a 4ª rodada, em Maringá de virada, Maringá 3, Confiança 2. No finalzinho vira aí o Maringá. E no Natal, no Frasqueirão, ABC 2, Ituano 3. Bruno Bispo 1-0 ABC. O Ramon de falta empatou para o Ituano. O Vinícius Popó, grande revelação do Capivariano, marcando aí 2-1 para o Ituano. Aí o Matheus Martins empatou para o ABC.
E aos 51 nos acréscimos, Neto Berola, o gol da vitória da equipe de tudo, o técnico Mazolinha. 19h30 também tem Tombense Itabaiana. O Guarani joga amanhã às 19h30, 19 no Brinco. Guarani jogando contra o Botafogo da Paraíba. Quem narra é Leandro Borges. E na Band você ficou em dia com a bola. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva de contar, eu confio na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É
seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. E aqui na Bandeirantes, para Brasitone há mais de 70 anos, com você a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor e buscar mais uma vitória nesta Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte vem escalada com Diogo Silva, o goleiro 12. 2 para Maguinho, 34 Wanderson, 18 Emerson, 15 Arthur, 25 Lucas Cândido, 21 Dudu, 37 Serginho e 10 para o capitão Elvis, 7 Jean Dias, 17 Toró. Alberto Valentim escala a Ponte com Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson e Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis, Jean Dias e Toró no banco, à disposição para 5 alterações, 30 para Matheus Kaiser, 5 Rodrigo Souza, meia dúzia Sérgio Rafael, 9 a novidade Gé, 14 Danilo Barcelos, 20 João Gabriel, 26 Vicente Concha, 27 Luiz Felipe, 29 Everton Brito, 35 Diego Tavares, 55 Léo Oliveira e com a 99 o Gustavo 25. Comarca se conhece a tradição. Em busca da primeira vitória nesta Série C, o Anápolis joga com Paulo Henrique 1, 2 Fábio, 14 André, 4 Victor, meia dúzia Verrone, 5 João Afonso, 28 Samuel, 10 Denner, 21 Cadu, 29 Igor Cássio, 99 Douglas Santos. É o time comandado pelo Ângelo Luiz, que escala Paulo Henrique, Fábio, André, Victor e Verrone, João Afonso, Samuel, Denner e Cadu, Igor Cássio, Douglas Santos. No banco, Gabriel 53, Natan Bahia 11, Pedro Tomás 15, Neto Acará com a 20, Rubinho 22, Rafael Mineiro 32, Renan 33, Bonin 41 e Ezequiel é o 90. Arbitragem do jogo. O árbitro é o paranaense Kleber Ariel Gonçalves Silva. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Weber Felipe Silva. Bandeira 2, Heitor Alves Euric, ambos do Paraná. O quarto árbitro é Gabriel Furlan.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, a Ponte vai aí com 4-4-2. Tem boas opções no banco. Eu acho que é tranquilidade essa presença do Emerson na zaga. Ele joga no lugar do Simon, que foi vetado aí pelo DM em função de um problema de conjuntivite. Nem pode ficar junto com o grupo. Isso é contagioso, né? O vai num 4-4-2 contra um Anápolis num 4-3-3, né? O Anápolis vai botar à frente o Douglas Santos, 99, o 21 é o Cadu e o Igor Castro é o 29. Então Cadu, Douglas Santos, Igor Castro, o Afonso, Samuel, Michel e o Denner. Nossa, Denner com a camisa 10. Que saudade, hein? Que lembrança, que nostalgia, como jogava bola, meu Deus. A Ponte recomeça o jogo propondo, indo pra cima, tem 2 meias, tem a presença do Serginho, tem a presença do Elvis, tem a presença do volante que também vai ficar ali, principalmente o Pitu. Então, a gente cria uma expectativa de uma Ponte positiva contra um adversário com 3 jogadores à frente, quem a bola vai recompor para todo mundo e vai tentar, evidentemente, pegar o ponto para completar. Olhando aqui pela imagem que tem, o público continua jogando, bom público no estádio Moisés Lucarelli, é o reencontro da postura da Ponte com os jogadores, nosso time de coração, e a gente espera realmente que a ataque bem a lição de casa, porque Maringá já ganhou, porque o Ituano já ganhou, estava todo mundo com 4, esses dois já tem 10, e a Ponte tem que continuar no bloco da frente para buscar aí o primeiro grande objetivo da competição, que é estar ao final da primeira fase entre os 8 primeiros colocados. Para mim, favorita teoricamente a Ponte, eu espero que na prática ela confirme aquilo que na teoria é. Vai rolar. Tá tudo pronto no Moisés Lucarelli, a bola vai rolar. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show. Na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. O reencontro da Macaca com a sua torcida, marcando presença aqui no estádio Moisés Lucarelli. E vem o time do Anápolis, bola pela esquerda, dominou Cadu, vai bater pé direito, bateu, explodiu no corpo de Maguinho, tira lá atrás, vem no contra-ataque o time da Ponte, é falta, o árbitro para, marca falta.
Falta no campo de defesa, falta favorável ao time da Ponte, Vladimir Catarino. A arbitragem marcou, né? O lance ali foi pra cima do Maguinho, bem rente a linha lateral. A posse de bola é da Macaca nesse comecinho de jogo, Batista. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Anderson domina a bola no campo intermediário, vem rolando para Lucas Cândido pela direita. Trabalha com o Serginho por dentro. Lançamento na ponta direita para Maguinho. Ele vai pro fundo. O campo não acabou. Lançou para trás, vem Elvis, dominou, rolou para trás, errou. Elvis poderia ter batido em Catarino. Era bola pro chute, né, Batista? O Elvis tentou assistência, permitiu a recuperação da defesa. E vem o time do Anápolis, tentando a passagem por dentro. Comecinho da partida, o jogo começa quente, a batida vai embora. Experimentou, bateu o Samuel Mitchells. A bola vai embora, saiu tiro de meta para Macaca bater Catarino. Ele buscou o contrapé do gol defendido pelo Diogo Silva. Tava na bola o goleiro, mas nem precisou ir nela, porque ela foi direto pela linha de fundo. Ponte Preta é o nosso 20º novo reservatório. Agora são quase 200 milhões de litros de água. Sanasa, 50 anos. Essencial para o futuro de... E a Ponte domina, vem lá atrás Wanderson, bate de pé da direita, lançamento, o endereço era para o Jean Dias. Ele levanta o braço esquerdo, faz sinal de positivo, mas a bola veio muito aberta. Arremesso lateral, o time do Anápolis vem com Rafael Verrone para fazer a cobrança. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Lançamento de bola, veio lá atrás a Victor Oliveira para afastar. A bola saiu, foi para a linha lateral. Arremesso, vem o time da Ponte, Maguinho, para fazer a reposição no campo de defesa. Ele faz sinal com a mão esquerda balançante, pedindo para que todos adiantem. Ele vai fazer o lançamento um pouco mais lá na frente, mas demora. E o árbitro também pediu para que ele cobrasse um pouco mais atrás. Rocha Autopeças, as mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças.com.br. E o time do Anápolis fica ali marcando a saída de bola. A bola saiu, foi embora para a linha lateral, é arremesso, Maguinho vai cobrar. Autorizado, faz o lançamento, Jonas Toró para Jean Dias. Ele caiu no momento do passe, erra o passe, tira lá atrás. Afasta a retaguarda do Anápolis, a bola sobra com o time da Ponte, vem Emerson Santos. Lançamento na frente pela esquerda, Dudu tentou passe, errou completamente. Vem na bola, lançamento lá pela direita, penetrou, Douglas Santos preparou, girou em cima da marcação. O árbitro não está marcando nada. O Anápolis queria uma falta em Vladimir. Ah, mas não aconteceu, né, Batista? Recuperação limpa na bola, a Ponte segue com a posse dela. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Serginho para Toró. Toró partiu em disparada, vem pela esquerda. Paulo Henrique chega, bate, tira dali. Faz o levantamento do campo de ataque. Emerson Santos, tiro de cabeça, falta. Paralisa a arbitragem, marcando a falta lá pela esquerda. Falta para Macaca bater. Dudu está caído, o Vladimir Catarino. Já se levantou, né? Ele que é novidade no time titular da Ponte. Foi atropelado ali pelo João Afonso, mas já tá tudo ok com ele. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro Série C aqui no lendário majestoso Ponte Preta 0, Anápolis também 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, alô, amigo Batista. Olha, 2 jogos encerrados na Série C. Maringá 3, Confiança 2 e ABC 2, Ituano 3. Na Neoquímica, intervalo em Corinthians 1 de virada, Inter 2. Bandeirantes FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola parada, falta rente, arrisca marginal. Vai pra bola Elvis, partiu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça André, afasta, tira, a bola sobra com o Toró. Ele ficou meio perdido no lance, tenta a recuperação e consegue, evita o contra-ataque, tirando, batendo de perna direita, Rafael Verrone, chega, toca na bola, lá na frente Diogo Silva na entrada na área, chegou para dominar para o time da Macaca, tem um do Anápolis caído. Isso, no lance do escanteio, o André se chocou de cabeça com o Léo Oliveira, né? O árbitro deu sequência na jogada, aliás, Lucas Cândido, né? Quem tá jogando hoje, e agora caiu ali o camisa 14 do Anápolis, por isso o jogo parado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo para você hambúrguer Texas Seara. É feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Arthur domina, recolhe, recua, chama Emerson Santos. Trabalha ele perto da direita, entregando para Wanderson. Volta a bola no Emerson Santos ali pela metade da quarta zaga. Volta na zaga central para Wanderson. Rola de volta para Emerson Santos, dali para Arthur, bem na lateral. Passe errado, vai para fora, para a linha lateral e arremesso para o Anápolis. Fábio, autorizado, faz o lançamento de bola lá pela ponta direita. Vem para a bola, Cadu, tentou levar lá em cima da marcação, tira lá atrás. Time da Ponte, lançamento espechado de cabeça, Rafael Verrone. Chega, recua, chama Paulo Henrique. Recuou de cabeça. Mas o Paulo Henrique primeiro dominou com os pés e depois em definitivo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha na vida. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Você pode contar com o Sicredi. Trabalha lá atrás o time da Ponte, adianta a marcação neste momento. O time do Anápolis força a barra lá pela esquerda e o árbitro paralisa e marca falta para o time do Anápolis bater. Vladimir Catarino. Numa zona até morta ali do ataque do Anápolis, né? Quebrou-lhe o galho ali, o Maguinho cometeu a falta e dá ao time do Anápolis a oportunidade de cruzamento para a área, Batista. Cobrança de falta, vem para a bola na marca de quase 10 do primeiro tempo. O time do Anápolis, 2 homens na composição da barreira. Vamos ver quem é que vem. São 2 os candidatos para a batida. Vai tomando a posição ali, Verrone, pelo jeitão será o Verrone ou Denner. Vem pra bola, partiu Verrone, pé canhoto, levantou na área. Chega lá atrás Emerson Santos pra afastar, tira a bola, caiu reboteada na entrada na área. Vem pra bola, tentou o domínio, foi bater, foi desarmado o Cadu. Time da Ponte vem, rápido contra-ataque pela direita, vai pra linha lateral. É arremesso, chegou rasgando com tudo. Tirando Samuel Mitchells, a bola saiu, é arremesso já cobrado por parte do time da Macaca. E tem um da Ponte no aquecimento, Vladimir, tem alguém sentindo aí na Ponte? O Dudu aparentemente está sentindo, viu, Batista? Não é nada ainda extremamente preocupante, mas por precaução já tem jogador no aquecimento, mas quem está sentindo é o Dudu. Acompanhe as principais informações de Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também no portal
CP. E veio no contra-ataque, Fábio dominou lá no bico direito da grande área, pé canhoto, bateu cruzado, rasga lá atrás, tira Emerson Santos. E a bola saiu completando lá pela esquerda o Arthur. Vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, Fábio vai cobrar para o time do Anápolis que aperta lá pela direita no campo de ataque. Vai para a bola tomando posição para fazer o lançamento lateral direito, Fábio toca o time da Ponte, chega lá atrás com 3 na marcação para tirar, tira Arthur, chega de cabeça, João Afonso toca na frente, o time da Ponte conseguiu o contra-ataque, Elvis domina, faz o lançamento para Toró, André, chega bem o zagueiro, tira, lançamento lá na entrada da área, rasga Diogo Silva, bate de perna direita de goleiro para goleiro, começa meio doido esse jogo aqui, hein, Vladimir? Exatamente, né? Ninguém muito perigoso no ataque, agora a Ponte aperta para tentar pressionar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12:30 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui majestoso, Ponte Preta 0, Anápolis também 0, Edu. Segundo tempo, Batistão de Fluminense 0, Sport 1, Corinthians 1, Internacional 2 e Ceará 0, Vitória também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha para nós, manda aí um like. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Diogo Silva quebra essa bola lá no campo de ataque no rumo do Toró. Deu rebote do zagueiro, sobrou. Vem Serginho dominando para Elvis por elevação. Para Toró, tá impedido. Que pecado, hein? Passe magistral por elevação do Elvis e o Toró estava um pouquinho adiantado. O Bandeira marcou, hein, Vladimir? Essa banheira não é boa, né, Batista? E o Elvis bate na bola, parece que é fácil, né? Que tranquilidade, mas sai um pouquinho antes o Toró, por isso estava impedido. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Fábio cobra arremesso lateral, o time do Anápolis tenta o domínio lá pela direita, o árbitro já para e marca a falta para o Anápolis, em Vladimir. Falta já cobrada, Batista. O Anápolis tenta ir pro ataque. Vem pra bola dominando lá atrás do campo de defesa o time do Anápolis. Faz o lançamento Vitor Oliveira pela esquerda. Trabalha o lateral canhoto. Verrone vai recuar de longa distância. Time do Anápolis que joga também com 4 homens na defesa, mas tem 3 no meio do campo com 3 no ataque. Cadu, Igor, Cássio e Douglas Santos. Arremesso lateral é pela esquerda para o time goiano bater. Ponte Preta é o nosso 20º novo reservatório. Agora são quase 200 milhões de litros de água Sanasa. 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Placar de 0-0. Sai lá atrás Paulo Henrique como uma espécie de líbero para sair jogando, mas fez uma besteira imensa, hein? Jogou torto e sem rumo, tocou a bola a esmo lá para lateral. Arremesso, Arthur cobra para Lucas Cândido. Domina, já recua, vem para Maguinho lá atrás. E estuda o jogo, volta para Lucas Cândido. Pela direita, vem para Jean Dias, para Maguinho. Maguinho vai andando para trás, igual caranguejo. Para Diogo Silva, estoura. Bate de perna direita, vem de cabeça. Vitor Oliveira afasta, mas a bola sobra com um Toró. Dali para Serginho na passagem lá pela esquerda. Vem Arthur. Pegou, dominou, fez o break para Serginho.
na frente para Dudu, abriu para Arthur, pé canhoto, bateu cruzado, a bola passa por toda a extensão. E olha, o Dudu estava livre dentro da área pela meia esquerda. O Arthur tentou uma jogada mais elaborada e errou redondamente em Vladimir. Tinha que ser menos forte, mais centralizado, né? Ele meteu a sapata na bola muito fechado também, não dava para ninguém aproveitar, tanto que saiu do outro lado pela linha lateral. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia. E também para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 0-0. Serginho vem do círculo central para fazer a jogada para o time da Macaca, mas árbitro pediu para esperar a entrada do Jean Dias. Lançamento para o Jean Dias, vai para o fundo, cruzou para trás, Maguinho, pé direito, bateu cruzado, sai Paulo Henrique. Pega e não solta Vladimir Catarino. Chegava ao Toró, mas a bola foi fechadinha, né? Foi bem na direção do goleiro Paulo Henrique, que ficou com ela sem rebote. É tempo de análise. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Começo do jogo, desenho tático, 0-0 Tigrão. Jogo morno. Até agora um jogo morno. Não temos nenhuma iniciativa que pudesse chamar mais atenção. Aquilo que era esperado, aquilo que era a nossa expectativa da Ponte pressionando desde o início, não aconteceu. Time lento, toca muito lateralmente e com isso propicia a equipe do Anápolis a reorganização defensiva. A Ponte tem que ter mais velocidade, mais verticalidade. Está favorecendo e facilitando a vida do adversário com a sua imensa lentidão. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Jean Dias derrubado pela meia direita, falta para Macaca, Vladimir Catarino. E é uma falta perigosa, né? O Jean Dias ganhou na manha, na experiência, deixou o corpo para receber o combate, ele veio. Falta para Ponte, Elvis vai para a batida. Elvis vem para a batida, 19, primeiro tempo, 0-0. A Ponte adianta as suas fileiras. Momento de expectativa, a Ponte ataca contra o gol da linha do trem. Elvis, o homem das bolas paradas, vem para a bola, preparou, partiu, pé direito, bateu direto na rede pelo lado de fora, surpreendeu, hein? Pancada do Elvis, errou o alvo, mas bateu firme pra fora, Vladimir. Teve torcedor que gritou gol, né? Do lado oposto, deu essa impressão realmente. Cobrança direta do Elvis, balançou a rede, mas pelo lado de fora. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias. Olha a Ponte, Jean Dias, pé canhoto, bateu, vai embora. De longa distância, ousado, corajoso, de canhota da intermediária, a bola passou ventando o ângulo direito de Paulo Henrique, foi embora pela linha de fundo, se entra, seria um golaço, Vladimir. Saiu errado o time do Anápolis e aí o Lucas Cândido roubou a bola, ajeitou para o Jean Dias, que poderia ter tentado o Elvis, mas optou pelo chute e optou muito bem. Uma pancada na bola, saiu por cima, assustando o goleiro Paulo Henrique. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Fábio cobra arremesso lateral para o time do Anápolis, tocando lá pela direita, vendo contra-golpe rápido, chega lá atrás, chega bem para afastar o time da Macaca com o Maguinho, ele tira, lança, mas erra o passe também. Escapa o time do Anápolis pela esquerda, Verrone tentou levar Lucas Cândido, chega, toma, tira, tocou para Jean Dias, falta nele, Denner comete a falta. Ia com tudo, hein? Partiu em alta velocidade o Jean Dias.
Velocidade é a marca dele, hein, Vladimir? Jean Dias está apanhando mais que carne de segunda em açougue de esquina, né? Mais uma falta, esta cometida pelo Denner, já batida pela ponte. Elvis, pé direito, levantou, a jogada foi muito inteligente. Levantamento para a penetração no facão lá pela esquerda, o Toró. Vinha de trás, o Arthur vinha de trás. Toró puxou a marcação. Mas acontece que ele não conseguiu chegar, aí a idade pesa também, né, Vladimir? E foi um pouco mais forte do que pretendia o Elvis, né, Batista? Não sei se pelo vento também acabou atrapalhando a jogada, mas como você disse, muito bem pensada. Tá ventando a favor ou contra a ponte? Deixa eu olhar aqui a bandeira. Nesse momento, um vento leve a favor da ponte. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Sicredi. Lá na frente vem Serginho, tenta levar, a marcação chega, a bola volta, Lucas Cândido dali para Wanderson. Trabalhando no campo de defesa, entregando para Maguinho, bate de perna direita, atento passe para Elvis por dentro, de primeira para Lucas Cândido, tocou com o lado externo do pé, lançamento para a penetração do Toró, mas chega a zaga, tira Henrique, vem lá atrás André, afasta dominando e tocando pela direita, se manda no contra-ataque, lançamento feito, Igor Cássio tenta o lançamento, erra, recupera o time da ponte, vem no contra-ataque, Dudu para Elvis, abriu pela meia direita para Jean Dias, ele passa bem pela marcação, passou por Ferroni, meteu o pé direito, cruzou na área, subiu o Toró de cabeça, gol! 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 Da Ponte! A marca de 23 minutos passados do primeiro tempo. Na passada extraordinária, no envolvimento, jogada de alta qualidade técnica, Lucas Cândido, levantamento na entrada da pequena área, Jonas Toró subiu golpeando de cabeça, cabeçada fatal, cabeçada letal, a bola bateu no fundo do gol e fez um golaço. A torcida vibra, da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. A Ponte Preta fazendo a festa no Majestoso. Gol, bola na rede, momento extraordinário do futebol. Jonas Toró para colocar a bola na rede. Toró, 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 camisa 17. Ele, o autor do gol. Abre o placar do jogo no Majestoso, coloca a bola na rede, a Ponte abre o placar do jogo. Ponte Preta 1-0 para o Anápolis, e foi o Jean Dias. Isso. Então vamos de novo. Levantamento na área, subiu o Jean Dias de cabeça, mandou pro fundo do gol. Não, Batista, Toró fez, Jean Dias cruzou. Jean Dias cruzou e Toró Jean fez. Dias no cruzamento. Isso, Toró mesmo o autor do gol. Então vamos lá, o detalhe do gol. Olha a descida no time da Macaca, levantamento cruzado, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. E o detalhe do gol é seu, diz aí Vladimir Catarino. É importante destacar o Jean Dias no cruzamento, porque foi uma assistência, né? Ele foi à linha de fundo, fez o cruzamento, a bola levemente desviou na zaga, mas não impediu que o Toró, com muita qualidade, subisse mais que a zaga e também com tranquilidade tocasse de cabeça, matando o goleiro Paulo Henrique.
segundo gol do Toró nesta Série C do Campeonato Brasileiro, artilheiro do time ao lado do Elvis, é o primeiro da Ponte no jogo 1-0 Macaca. Microfone da Rádio Bandeirantes, sente o peso, FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí, Tigrão, o melhor dos mundos, time da Ponte sai na frente no comecinho do jogo, 1-0, Jonas Toró. Tava com muita dificuldade, mas aí prevalece a qualidade técnica do Jean Dias, né? Jogada individual, encarou, partiu no 1 contra 1, levou vantagem na velocidade, no drible e fez o cruzamento no segundo pau. O zagueirão deu uma bobeada ali, marcou a bola, aquele negócio que a gente sempre fala aqui. Marcou a bola, ficou olhando a trajetória da bola e o Toró veio por trás. E a Ponte joga sem centroavante, mas quando a jogada é feita pelo lado direito, o Toró fecha na área. Quando ela vem pelo lado esquerdo, quem fecha na área é o Jean Dias. E o Toró fez a leitura certinho. Se projetou, bico ali da pequena área lado esquerdo, mas já dentro da grande área, claro. Cabeceou com força, né? Claro que contou com a apatia, com a desatenção do zagueiro que estava com ele, mas isso não é problema do Toró, ele fez a dele. Vou nela, meteu a testa violentamente, num jogo em que a Ponte tinha muita dificuldade. Olha o time da Ponte descendo na velocidade, vem Maguinho pela direita, recolhe, partiu em cima da marcação, girou o corpo, manobra de um lado para o outro, rola atrás, vem para Lucas Cândido, recua soltando no campo de defesa, Wanderson, trabalha entregando dentro do círculo central, vem para Emerson Santos, dali para Lucas Cândido, partiu pela meia, meteu o pé canhoto, errou o passe, mas do rebote sobra com o time da Macaca, 1-0, gol de Toró. Chega Jean Dias, domina. Jean Dias tentou recuar, a bola bateu no corpo do Lucas Cândido e o Lucas Cândido pede calma. Calma, faz o gesto com o braço em Vladimir. Exatamente, né? Porque agora quem tem que ter pressa é o time do Anápolis. A Ponte vai conquistando mais uma vitória nessa Série C. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28, quase 29, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série C, aqui majestoso, Ponte Preta 1, Jonas Toró, Anápolis 0, Edu. Na Neoquímica, Yuri Alberto empatou 2-2, mas o VAR foi lá, não estava impedido, então voltou, aí reiniciou o jogo de novo, Yuri Alberto, parece que valeu, hein? Gol do Corinthians 2, Inter 2, assistência do Matheus Bidu. Gol do Fluminense em Serna, Fluminense 1, Sport 1 lá no Maracanã, e gol do Ceará, Marlon, Ceará 1, Vitória 0. Domina o time da Ponte, vem Maguinho para Jean Dias, volta para Maguinho lá pelo lado direito, meteu o pé direito, cruzou na área, André tirou, voltou, Toró no peito, cruzou para trás, a bola ia chegando nos pés do Elvis, André tirou o pão da boca do Elvis. O Elvis até já tinha preparado o guardanapo, porque realmente ia lanchar aqui no majestoso em Vladimir. Já estava preparando a comemoração, né? Porque estava limpa para ele. O André surgiu ali como o elemento surpresa. Doce da boca da criança. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. E vem o time do Anápolis lá pela ponta canhota. Momento importante, trabalha pela esquerda. Cadu virou na ponta. Falta o árbitro. Lateral. Não marcou. Deu arremesso lateral. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Igatacato, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E vem Cadu, dominou, soltando para Denner, para Verrone, meteu o pé canhoto, cruzou na área, passe, vai embora.
por um tris. Igor Cássio não mete o pé na bola, faltou ali 1 milímetro. A bola passou zunindo e foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Num raro momento de desatenção da defesa da Ponte, né? O Igor Cássio surgiu ali como elemento surpresa também, mas não tocou direito na bola. Por isso, ela não foi na direção do gol. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem dominando, Toró recolhe, soltando para Dudu, ele toca atrás para Elvis, trabalha na perna direita pro elevação, para Toró, invadiu a área, vai fazer pé canhoto, bateu para fora! E a torcida gritou gol porque a bola chacoalhou a rede. Numa outra bela jogada de Elvis, Toró bateu firme, a bola explodiu na rede, mas pelo lado de fora, tiro de meta para o Anápolis bater. Que enfiada de bola, né, do Elvis ali pro Toró, chegou precarizado, mesmo assim conseguiu tocar pro gol. Ela balançou a rede, mas pelo lado de fora, por isso a ilusão do torcedor. O Dudu ficou caído, mas já está em pé. É posse de bola para o Anápolis. Tem reservatório novo na cidade. O Ponte Preta é o 20º, dá quase 1 bilhão de copos d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Domina bem Denner para fazer a jogada para o time do Anápolis. Lançou, chegou Arthur lá atrás, tira, afasta, recua. Vai chamando o Diogo Silva. Aplausos tímidos para a jogada do Arthur. Diogo Silva lança lá do outro lado. A bola sobra com o goleiro Paulo Henrique. Ô Batista. Oi, diz aí, Vladimir. Você que é um cidadão do mundo, né? Já esteve em desfiles de moda em Nova York. Só que não. Qual a cor desse uniforme do goleiro Paulo Henrique, Batista? Olha, seria lilás. Tá meio diferentão esse uniforme. Não é feio não, mas é diferentão o uniforme do Paulo Henrique. Ou é lilás ou é purple. Mas não combina muito com o meião preto, né? Digamos que tá meio fora de tom. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. É tempo de análise, Valdemir Gomes, outra palavra fácil. 33, quase 34, a Ponte vence 1-0 e até que convence ou não? Não, ainda não convence não. Perdemos. Tá caído o jogador do Anápolis. E o árbitro... É o Samuel, né? É o Samuel Mitchell. Isso. Um encontrão ali no meio do campo. O árbitro deu falta pra Ponte Preta, mas quem ficou caído foi o Samuel. Kleber Ariel Gonçalves Silva, o árbitro do jogo, nasceu em Curitiba, Paraná. Tem 30 anos e é personal training. Falta, vem a Ponte para a batida. É pela direita Elvis, o homem das bolas paradas, mas o Serginho também. Atravessou o campo e fica ali do ladinho do Elvis. Vai pelo jeitão lançar essa bola na área ou vai tentar o lançamento aqui para o Jean Dias. Serginho pisou na bola. Elvis toca a bola por dentro, vem para Maguinho de perna direita, levantou na área, vem para Toró, bateu pro gol. A bola vai embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Anápolis bater. Era o Arthur, né, Batista? É que as chuteiras são iguais do Arthur e do Toró, por isso dá confusão realmente, mas foi o Arthur quem chegou ali chutando e mandou a bola para fora. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Maguinho tira lá atrás para Ponte, soltando para Jean Dias, ele perdeu. Verrone dominou pela esquerda, 2 a marcá-lo, recuou, vem para Vitor Oliveira, meteu o pé direito, cruzou na área, chega, subiu o Diogo Silva para pegar, pega e não solta.
Agora solta no ataque. Lançando para Serginho. Serginho domina, entregando para Elvis. Ele pisa na bola, arruma o passe. Prefere o recuo para Arthur. Trabalha no campo de retaguarda. Ultrapassa a linha da metade do campo. Para Elvis, lança de perna direita, Toró, toca de cabeça, tá impedido Jean Dias, subiu bandeira, marca impedimento no ataque da Macaca, Vladimir. Tava 2,5 passos à frente ali o Jean Dias, o impedimento foi bem marcado sim, até conseguiu chegar na bola, mas estava em situação irregular. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Placar de 1-0, o time da Macaca vence o jogo. Lançamento para Denner, pé canhoto, cruzou na área, tentou Cadu girar em cima da marcação, a ponte se fecha, tira lá atrás, vem Dudu, opa! Puxado pela camisa, vai sair cartão, hein, Vladimir? É o clássico, né? Clássica jogada de cartão amarelo. Tô esperando o jogador virar. Virou pra você, Batista. Qual o número dele? Cadu. Exato. Cadu, portanto, amarelado, camisa 21. Primeiro cartão amarelo do jogo é pro Anápolis. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou pelo WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Placar de 1-0, o time da Ponte vai vencendo o jogo, gol de cabeça de Toró. Bola recuada, Serginho, ele toca para Wanderson pela direita, adianta um pouco, vem Emerson Santos. Dominando e soltando para Toró, faz a parede, a bola sobra. Serginho tentou o passe, não tá valendo nada. Jogo parado, falta marcada e vem João Afonso para cobrar, mas não tinha sido autorizado. Olha, ele dá uma dura no árbitro Kleber Ariel Gonçalves da Silva. Ficou barato para ele, hein? Ele reclamou porque teve um jogador da Ponte impedindo a cobrança rápida, né? Mas aí o árbitro deu uma bronca e ficou tudo por isso mesmo. Contemporizou. Exatamente. Os donos da bola, de segunda a sexta, das 12 às 13 horas, na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/BandMaisTV. 1-0. Vai vencendo a Macaca. Já intervalo inteligente, diferente do rádio do Brasil. Comando de Edu Pinheiro. Desktop é a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Falta, Cadu caído, falta pro Anápolis, Vladimir. E agora os jogadores do Anápolis pedem ali também cartão pro jogador da Ponte, né? Mas o árbitro apenas marcou a falta e vai permitir a cobrança, quem sabe, com levantamento da bola na área. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série C, aqui majestoso, Ponte Preta 1, Anápolis 0, Edu. Olha, na Série C encerrado em Maringá 3, Confiança 2, ABC 2, Ituano 3. A Ponte vai vencendo por 1-0. Nesse momento, Ituano, Maringá e a Ponte comandam a Série C. Os três com 10 pontos. Só que já jogaram, né? Ituano e Maringá venceram 10 pontos. A Ponte, por enquanto, 10 pontos, terceira colocada. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol.
Vem pra bola Ferroni. Autorizado pro time do Anápolis. Partiu o pé canhoto, levantou na área, um toque de cabeça e vai embora. Samuel Mitchells. Jogadinha ensaiada, lançamento no segundo pau, ajeitada de cabeça e o Mitchells mandou pra fora, tiro de meta pra Macaca Vladimir. Será que Samuel Mitchells seria uma homenagem a Rinos Mitchells? Pode ser, né? Pai dele provavelmente gostava. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. É tempo de análise, Valdemir Gomes, outra palavra cartão. Fácil, 41, saiu o cartão? Isso, Arthur recebeu o cartão amarelo, cometeu uma falta lá na lateral e é o terceiro dele, viu, Batista? Arthur está suspenso, não pega o Ituano na próxima rodada. É o único pendurado, né? Em campo sim, né? No banco também está Léo Oliveira, além do técnico Alberto Valentim. Vamos lá, Tigrão, análise do jogo 1-0 Ponte. Ponte com muitas dificuldades dentro da partida. É um time lento, como eu disse, previsível. Alberto Valentim vai ter que mexer, né? Vai ter que dar um pouco mais de dinâmica. O jogo é igual. A diferença do jogo até agora é apenas o lance do gol e nada mais. Um jogo muito igual e muito fraco tecnicamente. Fábio levanta a bola na área para o time do Anápolis. Arthur chega lá atrás para tirar e arremesso. Time do Anápolis se assanha. Finalzinho no primeiro tempo, é arremesso o próprio Denner. Cobra soltando lá pela ponta direita, gira o corpo em cima da marcação. Igor Cássio vem tentando fazer o cruzamento, volta a bola lá pela direita. Fábio bate, carimba o corpo do Dudu. Dá o bote, tira lá atrás, mas erra, vem pra bola, bateu fraquinho. João Afonso e aí pegou com enorme facilidade. Diogo Silva, Vladimir. No centro do gol, né? Sem força alguma, muito fácil para a defesa do goleiro Ponte Preta. Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais do site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Lançamento na área, vem pra bola, Cadu, tá impedido, subiu a bandeira, marcou impedimento. Fazia 15 minutos que o Bandeira tava com o instrumento levantado. Então, mas ele não percebeu, né? Não percebeu. Ele achou que dava. Em algum momento da sua vida você achou que dava, mas estava impedido? Principalmente estando com 15 minutos com o instrumento levantado, né? É uma decepção, Batista, você não faz ideia. Tem reservatório novo na cidade. O Ponte Preta é o 20º, dá quase 1 bilhão de copos d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Placar de 1-0, o time da Ponte vence o jogo. Domina Serginho, ele mata no peito, matou bonito. Abaixa a bola na grama, gira e toca para Arthur. Arthur de volta para Serginho. Serginho para Arthur, só os dois brincando neste momento. Arthur gira em cima do próprio eixo e recua para Emerson Santos ainda mais atrás. Diogo Silva bate de perna direita, levanta no campo de ataque para Jonas Toró, vem Fábio, de cabeça tira, mas o Toró já estava impedido. Tá marcando bandeira 1. O Weber Felipe Silva do Paraná. Aliás, o trio é paranaense. Bandeira 2 que corre lá na frente das populares, dos assentos populares aqui do Majestoso. Heitor Alex Eurich. Placar de 1-0, Fábio domina para o time do Anápolis. Mais 2. Virou o jogo lá pela direita, mais 2. Tentou levar Igor Cássio em cima da marcação, mais 2. Vamos a 47. Para fora e arremesso lateral. Arremesso para Macaca. Não tem qualquer pressa para fazer a cobrança. Vem para a bola Arthur.
Demora demais. Já tem intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Aqui na Bandeirantes, Edu Pinheiro, o incomparável. Cobrança de arremesso, o time da Ponte domina com o Toró. Ultrapassa a linha da metade do campo, servindo para Elvis. Trabalha bem a jogada. Virou pela direita, Jean Dias. Cortou, passou, pedindo, lançou Maguinho, pé direito, cruzou na área. O goleiro defendeu, entrou no Dudu, bateu, é gol! Dudu! Gol! Da Macaca, na marca de 46 minutos passados do primeiro tempo, na descida, penetração do Elvis, virando o jogo pela direita, passou Jean Dias puxando a marcação, lançamento, a bola na linha de fundo, o cruzamento, chegou Dudu, penetrando, bateu de pé direito, bateu firme, jogou lá dentro, a bola bateu lá dentro e fez chuar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dudu para estufar a rede, a torcida vibra, da pele até o osso aqui no Majestoso, levanta o Majestoso, é o momento especial do jogo, momento do gol, o momento da entrega e o momento da felicidade. Dudu, camisa 21, ele, o autor do gol, amplia no Majestoso, Ponte Preta 2, Anápolis 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Esta jogada pela direita sempre perigosa. Jean Dias lançou o Maguinho, foi a linha de fundo e cruzou. O goleiro Paulo Henrique se esforçou, impediu que a bola chegasse no Toró com um toquinho, mas não permitiu que ela, ou não impediu que ela chegasse no Dudu, que com muita qualidade colocou para o fundo das redes. Segundo gol do Dudu com a camisa da Ponte Preta. A Macaca amplia no Majestoso 2-0. Árbitro Kleber Ariel Gonçalves Silva, e termina o primeiro tempo. 2 para Ponte, 0 para o Anápolis. Vem aí o intervalo inteligente do rádio brasileiro com o incomparável Edu Pinheiro. Diz aí, Edu. Olha, 2-0, grande narração do Batista, voltando aí a torcida ao Majestoso. 2-0, Toró e Dudu. Toró, quem diria? O Toró marca mais um, marcou contra o Retrô. Movimento geral das ações aí, meu caro Catarino. Torcedor Ponte Pretano, claro, muito contente, né? Torcedor Ponte Pretano tem bastante gente, viu, Edu? Calculo aí na casa talvez de 5 a 6 mil torcedores aplaudindo o time da Ponte, que vai conquistando a terceira vitória seguida nesta Série C. 2-0 nesse primeiro tempo, Edu. A princípio, olhando aqui, o gramado tá bonito, né, Catarino? Tá bem cuidado, né? O gramado do Moisés Zucarelli bem cuidado. Claro que agora, ao final de um primeiro tempo, tem aqueles pontos onde há algum buraco exatamente pela intensidade do jogo, mas ninguém pode reclamar da qualidade do gramado do Majestoso, Edu. Olha, o gol do Toró foi o Jean Dias que cruzou, belo cruzamento, Toró de cabeça, né? Ponte atacando para o gol da Fepasa. Esse segundo gol aí, o Elvis tocou para o Jean Dias colocou Maguinho cruza e Dudu aparecendo 2-0. E já tá no banco, Catarino. É a grande novidade nesta noite, né? O Jack não entra em campo desde outubro do ano passado, passou por uma cirurgia, um longo tempo de recuperação, é a novidade no banco. Como o time está ganhando 2-0, provavelmente ele não entre, né? Mas não deixa de ser uma grande novidade. Além dele, o Danilo Barcelos, que foi poupado das 2 últimas partidas, também hoje é integrante do banco de reservas, Edu. Tá, e diga uma coisa para mim, o Arthur terceiro cartão?
Isso, Arthur, tomou o terceiro, está suspenso, não joga contra o Ituano na próxima rodada. No banco de reservas também está pendurado o Léo Oliveira e o técnico Alberto Valentim. Os dois estão pendurados, se tomarem hoje o cartão, não jogam, ou no caso do Alberto, não dirige contra o Ituano. Eu esqueci de perguntar para você no Concentração, é verdade, não tem propaganda, não tem placa de propaganda, Catarino? Agora tem, deixa eu só passar perto aqui da caixa, que a caixa tá forte. Hoje tem, Edu, na verdade hoje não é placa de propaganda, tem placa da CBF, né? Não é propaganda, mas não é propaganda institucional, né? Não há nada que foi vendido, mas é a primeira vez que as placas estão aqui ao redor do estádio ou do gramado do Moisés Zucarelli, mas são placas alusivas à CBF. A CBF tem um jeito de colocar as placas para não fica estranho, né? Sem a placa de publicidade fica estranho. Fica estranho, é gozado, mas será que Eduardo Pai pela ponta esquerda na cabine com o Batistão, hein? Grande Eduardo Pai e Juninho, grande dupla, um grande abraço pra vocês, obrigado pelo carinho, viu? Mas não é possível que não tenha uma propaganda, ou a CBF não deixa, toda patrocinada, ou o clube não fechou. Não acredito que o marketing da Ponte não tenha fechado nenhum contrato de propaganda. Não, mas não pode, viu, Edu? Não pode, né? Mesmo que a Ponte queira, não pode. Só tem uma que é da patrocinadora da Ponte, tem uma placa aqui e uma placa fazendo propaganda do TC10, né? Que é o programa do sócio torcedor. Mas a Ponte, ela não pode vender placas por conta, não. Tudo isso tem que ser feito pela CBF. Então, mas na camisa pode, né? Sim, na camisa à vontade, mas nas placas, né? O direito de comercializar placas pertence à CBF e à empresa detentora dos direitos, não ao clube, né? Na camisa aí fica à vontade, vai de cada clube. Bom intervalo, Catarino. Valeu, Edu, até já. A Ponte com Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis, Jean Dias e Toró. Olha, no banco tem o Matheus Kaiser, goleiro, não é o Pedrão. Pedrão não foi pro jogo hoje, hein? Matheus Kaiser contratado agora. Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, depois de mais de 6 meses, voltando. Danilo Barcelos é banco. João Gabriel, menino da base, lateral direito. Vicente Conte, o chileno, lateral esquerdo. Luiz Felipe, volante e lateral também, lateral direito. Everton Brito, atacante. Diego Tavares, contratado, não estreou ainda. Léo Oliveira, volante. E Gustavo, 25, de 1,93m, está no banco. Estreou contra o Confiança, perdeu um de cabeça. Tigrão, só uma manchete. Quem foi o destaque da Ponte nessa vitória parcial de 2-0? Fortíssimo o lado direito da Ponte e o destaque é Jean Dias. Destaque é Jean Dias. Olha, o Elvis, ele marcou 4 gols de falta. Eu dei uma olhada nos arquivos, o último jogador da Ponte que fez gol de falta teve um número razoável e que chamou muita atenção. Eu olhando os arquivos, papel lá em casa, sabe quem, Tigrão? Fez bons gols de falta? 2009, você se lembra de Edilson, lateral direito? Sim, claro, Edilson. Chutava feito um cavalo. Então, e aí teve no Grêmio, no Cruzeiro, no Corinthians. Isso. Chuta muito forte. Edilson, sim, marcou época na Ponte. Então, ele marcou 7 gols, era lateral direito, hein? Marcou 7 gols na Ponte. De março de 2009 até julho de 2009, abril, maio, junho, em 4 meses, ele fez 7 gols de falta. Um contra o Vilhena, na Copa do Brasil, majestoso, foi 6-1 para a Ponte, marcou um de falta contra o Santo André, pelo Paulistão, foi 3-2 para a Ponte, marcou de falta contra a Portuguesa, foi 5-2, aqui já é Série B. Contra o América, lá em Natal, a Ponte venceu por 2-1 e fez um também. Contra o Juventude, no Majestoso, a Ponte venceu por 3-0. Arezzi fez 2 gols de falta contra o Juventude no dia 4 de julho de 2009. E marcou também gol de falta contra o Vila Nova de Goiás, no Majestoso. Então, são 7 gols de falta. Olha, já o Tigrão volta, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no placar, Tigrão. Atenção, pênalti pro Corinthians, é isso? Tá 2-2, hein? Tá 2-2, é pênalti para o Corinthians. O Ceará vence, Ceará 1, Vitória 0. E finalzinho no Maracanã, Fluminense 1, Sport também 1. Deixa eu só verificar aqui nos meus apontamentos. É pênalti pro Corinthians.
Mas olha, o Corinthians marcou 2 gols, o VAR tirou 2 do Corinthians ainda, hein? Tirou 2 gols do Corinthians. Enfim, mas estava irregular. Mas está 2-2, a árbitro vai até o vídeo revisar o lance, se dá o pênalti ou não, mas já eu falo, o Tigrão também comenta. Por enquanto, intervalo, hein? Ponte 2, Anápolis 0. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Tem rede balançando. É bola na rede. Pra Elvis, trabalha bem a jogada. Virou pela direita, Jean Dias. Cortou, passou, pedindo, lançou Maguinho, pé direito, cruzou na área, o goleiro defendeu, entrou, Dudu, bateu, é gol! Dudu. Na marca de 46 minutos passados do primeiro tempo, na descida, penetração do Elvis, virando o jogo pela direita, passou Jean Dias puxando a marcação, lançamento, a bola na linha de fundo, o cruzamento, chegou Dudu, penetrando, bateu de pé direito, bateu firme, jogou lá dentro, a bola bateu lá dentro e fez chuar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dudu para estufar a rede, a torcida vibra, da pele até o osso aqui no Majestoso, levanta o Majestoso, é o momento
especial do jogo, momento do gol, o momento da entrega e o momento da felicidade. Dudu, camisa 21, ele, o autor do gol, amplia no majestoso, Ponte Preta 2, Anápolis 0, e o detalhe do gol é Valdemir Gomes. Tigrão, Yuri Alberto de pênalti nos acréscimos, 3-2, virada do Corinthians, e os 3 de Yuri Alberto, mais um majestoso intervalo, 2-0 Ponte, Tigrão. 2-0 Ponte, o Tigrão já comentando. Olha, Yuri Alberto, o rei da Neoquímica, né? E olha que anularam ainda 2 gols do Corinthians, hein? Foi assim, o Yuri Alberto 1-0 Corinthians, aí no finalzinho do primeiro tempo o Inter virou. Gol do Aguirre e do Thiago Maia. 2-1 Inter, tal, intervalo, vem segundo tempo. Aí teve um jogador do Inter expulso, teve um gol anulado do Corinthians, aí Yuri Alberto empata 2-2, aí outro gol anulado do Corinthians, aí pênalti pro Corinthians, Yuri Alberto marcando aí aos 48, 3-2. Olha, majestoso, as equipes ainda não voltaram. Marcando aí Toró, você ouviu o Toró marcando aí, ouvimos aí o segundo gol da Ponte, uma bela bem trabalhada aí, o Dudu fazendo ali a Ponte atacando pro gol da Fepasa, né? O Elvis pro Jandias pra Maguinho vai até o fundo, cruza pro Dudu finalizar por 2-0. Então a Ponte nesse momento, a Série C vai se despontando aí. Vimos aqui o gol do Ituano, o bravo Ituano, que acabou ganhando lá de 3-2 lá em Natal, do ABC, uma vitória importantíssima. O Ituano surpreendendo nessa Série C. O gol do Neto Berola foi espetacular aos 51 minutos, o gol da vitória. ABC 2, Ituano 3. E o Maringá, que já era de se esperar, chegou a estar perdendo, virou 3-2 em casa para cima do Confiança. Confiança perdeu da Ponte, demitiu o Vaguinho Dias, e aí 3-2 para o Maringá. O Valdir Júnior 1-0 Confiança, o Matheus Moraes empatou para o Maringá, Dionísio 2-1 Confiança, o Tito empatou para o Maringá, e o Bruno Cheron marcando aí 3-2 Maringá. Lembrando que tem Tombense e Itabaiana estão jogando, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Tombense e Itabaiana estão jogando, o Fluminense virou. O Fluminense virou no final também. Gol 51 de quem? Everaldo. Fluminense 2, Sport 1. Corinthians virou, Fluminense também virou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se acabou. E acabou o Ceará. Ceará 1, Vitória 0. Terminou Fluminense 2, Sport 1. E nos acréscimos ainda, Corinthians 3, Internacional 2. Vai começar? Oi, Catarino, tem mudança aí, Catarino? O Vladimir Catarino. Isso, a Ponte volta sem nenhuma mudança, o Anápolis com 2. Sai Douglas Santos, entra Natan Bahia, 11 Natan Bahia no lugar do Douglas Santos. E entra o camisa 20, o Neto Alcará, no lugar do Igor Cássio, 29. Então Igor Cássio e Douglas Santos deixam o jogo e vai começar o segundo tempo. Atenção, vai começar no segundo tempo. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca! Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Vai Macaca! Começa
o segundo tempo. 2-0, o time da Ponte está vencendo o jogo. Vem Denner, entrada na área, bateu, pega, Diogo Silva, pega e não solta, Vladimir. Pegou firme, a bola foi no cantinho, mas muito bem colocado, fez a defesa o goleiro da Ponte. Alterações no Anápolis. Saiu Igor Cássio para a entrada do 11, Natan Bahia. Natan Bahia 11 no lugar do 29, Igor Cássio. E saiu também o Douglas Santos para a entrada do Neto Alcará, com a 20 Neto Alcará no lugar do 99, Douglas Santos. São as alterações, o time da Ponte não mudou, né? Não, volta com a mesma formação da primeira etapa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Placar de 2-0, o time da Macaca marcou no primeiro tempo com Jonas Toró de cabeça e Dudu bateu no fundo do gol do Ponte, que não muda para a etapa final. Ponte Preta é o nosso 20º novo reservatório. Agora são quase 200 milhões de litros de água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Time do Anápolis domina, tenta levar pela direita a marcação do Dudu. Arremesso lateral, vem Fábio, autorizado, faz a cobrança, toca na frente, vem Serginho, chega lá atrás, afasta, bate de perna direita, lançou para Toró. Toró tentou disparar, mas correu com freio de mão puxado. E aí apareceu André para recuar, chama Paulo Henrique. Domina lá atrás o goleiro Paulo Henrique, tem 30 anos. 1,88 m, ex-Volta Redonda. 19 jogos pela equipe do Anápolis. Lá atrás domina, tenta levar João Afonso, bate de perna direita, lança o jogo lá pelo lado esquerdo, o time do Anápolis vem com Verrone, vai para a linha de fundo, chega bem lá atrás, Maguinho, afasta, tira e vem o time da Ponte no contra-ataque. Mas a falta no Lucas Cândido, falta para Macaca bater o Vladimir. E de falta em falta, a Macaca vai segurando o jogo, né? Falta bem marcada pela arbitragem no campo de defesa da Ponte. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102 Desktop. Domina Fábio para o time do Anápolis. Ele solta o jogo lá pela esquerda para Vitor Oliveira. Ele quase perdeu uma bobeada incrível. Tocou para fora, para a linha lateral. É arremesso. O Jean Dias estava em cima dele, quase tomou. Cobrança de arremesso. Domina o time da Ponte no campo de retaguarda. Wanderson pisa na bola. Recolheu, recua. Lá atrás para Diogo Silva. Fora da área de confinamento para Emerson Santos, virando para Arthur de perna canhota, lançamento na frente, vem para a bola Dudu, domina soltando para Toró, Toró recua para Lucas Cândido, ele recebe quase dentro do círculo central e dali para Maguinho. Maguinho é lateral, mas está por dentro pela meia. Quem está na lateral é o Elvis. Domina Maguinho. Maguinho para Elvis, bate de perna direita, levantando para Jean Dias. Tentou o passe de calcanhar da entrada da área. Chega a marcação, passe de calcanhar, ou pelo menos a tentativa foi do Serginho. E vem no contra-ataque. Domina pela ponta direita, Natan. Vai para a bola. Por baixo. A marcação, a bola vai para fora pela linha de fundo. Falta. Dudu veio por baixo, marcou a falta. Fiquei em dúvida se ele marcaria o escanteio, marcou a falta. O próprio árbitro também ficou em dúvida, né? Esperou a definição da jogada, mas no fim marcou a falta. E é uma falta perigosa, né? Ali rente a lateral da área pelo setor direito para o time do Anápolis. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br.
Falta para o Anápolis, 2 pontepretanos na barreira. Vem pra batida Denner. Vai encostando mais um por ali, mas só para tentar confundir, né? Porque é o Denner. Vai pra bola, pra batida, cobrou curtinho e escorou. Denner bateu de perna canhota. O Cadu atrapalhou. Então. É isso que eu ia dizer, né? Atrapalhou. Atrapalhou a batida do Denner. O Denner já tava com a batida pensada na cabeça. Aí vem o Cadu, deu outra dica, atrapalhou tudo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui majestoso. Ponte Preta 2, Anápolis 0, Edu. Ainda a Série C, gol do Tombense 1, Itabaiana 0. Brasileirão, deu tempo do Corinthians para cá, mais um ainda do Igor Coronado, a 40-57. Final, Corinthians 4, Inter 2. Gol do Fluminense nos acréscimos, terminou Fluminense 2, Sport 1 e acabou Ceará 1, Vitória 0. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina Arthur, ele faz a ligação com o Wanderson, que vem lá de trás, abriu pela direita, vem pra bola, lançamento na área, o desvio de cabeça, mas acontece que já estava atento o Paulo Henrique. Chegou, pegou firme, sem rebote, Vladimir. E não tinha ninguém ali para aproveitar, né? O Arthur foi quem desviou de cabeça, acabou mandando nas mãos do goleiro. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. E vem o time do Anápolis, pé direito, uma bomba! E defendeu Diogo Silva. Neto Alcará da intermediária enfiou o pé, uma paulada, grande defesa, Diogo Silva, e na sequência time do Anápolis desperdiçou e o Diogo Silva pegou o Vladimir. Bela defesa do Diogo, né? Um lance que parecia despretensioso, um chute de longe do Neto Alcará, defesa do Diogo. Alcará de novo, uma bomba, espalma, Diogo Silva, e vem de novo, Verrone bateu, pega Diogo Silva. Mais uma grande defesa do goleiro ponte pretano Vladimir Catarino. O Neto Alcará resolveu testar de vez o Diogo Silva, ele foi aprovado, olha a Ponte Preta. Domina, vem o time da Macaca, domina a bola pela ponta direita, vem pra bola, placar de 2-0, erro de passe do Dudu. Domina esse Alcará, é perigoso, hein? Pega forte, chuta feito um cavalo, olha ele aí, Alcará dominou, levou na perna direita, agora não bateu, preferiu para Natan Bahia, ele limpa, volta para Alcará, tentou o passe, voltou, pé canhoto, uma bomba, palma, Diogo Silva, que defesa, subiu bonito, com a palma das mãos, mandou por cima do gol, para fora, pela linha de fundo, a torcida aplaude. Defesa espetacular, Diogo Silva, escanteio para o Anápolis, Vladimir. A grande pergunta, o que o Neto Alcará tá fazendo no banco, né? Ele levou perigo de novo no chute de longa distância, defesaça do Diogo Silva, e agora tem outro escanteio Anápolis. Escanteio para o time do Anápolis, vai para a bola 10 da etapa final, 2-0.
Time do Anápolis melhorou muito com 2 alterações. Verrone, autorizado. Pé canhoto, fez o cruzamento na área. Tocou André. Zagueiro tocou, chegou já precarizado. Mandou tiro de meta para Macaca bater. Até subiu com certa liberdade o André, mas mandou totalmente torto, foi para fora. Daqui a pouco Everton Brito, hein? Vem novidade na Ponte Preta. Primeira mudança daqui a pouco, Batista. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha para o Sicredi. Você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Você pode contar com o Sicredi. Vai mudar. Vai. 2 mudanças na Ponte. Sai Jean Dias, 7, entra Everton Brito. E 29, Everton Brito no lugar do Jean Dias. E o Gé tá entrando no lugar do Toró. Sai Toró, 17, entra Gé, muito aplaudido. Gé com a 9, tá de volta a Ponte Preta. Valdemir Gomes, outra palavra fácil. As alterações aí na Ponte em Tigrão. A expectativa sempre muito positiva, né, em torno do Gé. Vai demorar um pouquinho, claro, para readquirir o ritmo, mas é muito bom vê-lo em campo novamente. É muito importante. E o Everton Brito, que entra sempre bem. Acho 2 boas alterações, né? Tá indo embora o Toró. O Dudu botou a mão ali no adutor, no posterior da coxa no primeiro tempo, preocupou, saiu, voltou para o segundo tempo, mas já cansou. Acho que não é em função de contusão. Agora ele vai puxar o Serginho mais para trás para fazer o segundo volante ali ao lado do Lucas Cândido. O Elvis sai para jogar e o Gé enfiado. A Ponte teoricamente vai crescer. Vamos ver como é que está o ritmo do Gé há mais de 6 meses sem atuar. Pela primeira arrancada ele já arrumou um escanteio aí, Vladimir. Já tá aceso aqui o Gé e sempre muito aplaudido, né, pelo torcedor ponte-pretano. Escanteio que o Elvis vem na cobrança. Escanteio 13 do segundo tempo. Elvis vem na batida. Time da Ponte adianta as suas fileiras. Zagueirada da Macaca na área do Anápolis e 2 estão no rebote. Elvis arma a perna direita, é o homem das bolas paradas. Autorizado, partiu o pé direito, levantou na área, desvio lá atrás de cabeça André. A bola volta para Serginho, ele domina para o time da Macaca, soltando para Maguinho, faz o giro em cima da marcação, levou na perna direita, manobra, vem por dentro agora para Dudu, enviou o pé canhoto, já fez a parede, a bola voltou, vem Elvis, pé direito, bateu para fora. Batido de perna direita, Elvis mandou no cantinho, mas caprichosamente ela foi saindo, passou lambendo o poste, foi embora, tiro de meta pro Vladimir. Mas foi uma jogada bonita demais, né? O Gé fez o corta-luz pro Everton Brito, que rolou pro Elvis, bateu com força buscando o cantinho, por muito pouco não sai o terceiro gol da Ponte. Acompanhe as principais informações de Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também no portal CB, nas redes sociais. Placar de 2-0. Time da Ponte, Tigrão vai falar já, mas já equilibrou a partida, hein? Tava se assanhando com as 2 alterações. O time do Anápolis, com a entrada do Neto Alcará e também no Natan Bahia. Mas aí o Valentim percebeu e respondeu também com 2 alterações. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C. Embora o time da Macaca arrancou, dominou já, rolou a bola para Elvis. Falta, o árbitro não marcou, hein? Foi falta, claramente.
E vem o Dudu. Árbitro também não marcou falta. Soltando para Elvis, vem no corredor, abriu para Gé, bico direito na grande área. Cortou para dentro, pé canhoto, bateu, vai embora. A característica principal do Gé: cortar para dentro e bater de canhota. Bateu, mas errou, tá sem tempo de bola, hein, Vladimir? Exatamente, claramente sem tempo de bola, porque é um lance que ele faz com muita maestria, né? Trouxe para dentro e bateu, só que pegou muito embaixo. Ela subiu demais, apenas tiro de meta. E eu sigo com o giro do placar. Aqui estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Anápolis 0, Edu Pinheiro. Finais pelo Brasileirão, hein? Fluminense 2, Sport 1, Corinthians de virada 4, Internacional 2, Ceará 1, Vitória 0. Amanhã 16 horas, Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like pra nós. Alcará dominando, soltando, vem pro jogo, tá impedido, não vale mais nada. Subiu bandeira marcando impedimento. Desktop, a internet oficial. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou então ligue 0800 1102. Valdemir Gomes, ou dá palavra fácil, a Ponte equilibra a partida. Tomou um sufoco, duas grandes defesas do Diogo Silva. Com duas alterações, o Valentim corrigiu, hein, Tigrão? Corrigiu e oxigenou o time. O Gé vai preocupar muito, né, a retaguarda do Anápolis, mesmo não estando ainda no melhor do seu ritmo. Mas a Ponte povoou. Esse menino que entrou também, o Everton Brito, ele tem muita dinâmica, né? Ele tem muita dinâmica, ele se movimenta muito. Ele atrai a marcação, ele abre espaços para os companheiros. Então, era normal, tomando o gol no finalzinho do segundo tempo, que o Anápolis fosse para dentro da Ponte, fosse para cima, né? Normal. E aí, quem tem um grande goleiro como o Diogo Silva está sempre muito bem protegido. E foi o caso do time da Ponte. Agora, as coisas voltam ao ritmo normal e a Ponte já é melhor do que o Anápolis. Ponte Preta é o nosso 20º novo reservatório. Agora são quase 200 milhões de litros de água. Sanasa, 50 anos. Essencial para o futuro de Campinas. Placar de 2-0. O time da Ponte marcou no primeiro tempo e vai vencendo, pois não há informação. O Anápolis mexeu. Saiu Samuel para a entrada do Borim. Borim, 41, entra em campo no lugar do Samuel, camisa 28. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. André gosta de emoção, hein? Saiu jogando ali na frente do Gé. Quase tomou o Gé, hein? Tava aí como uma cobra cascavel. Tocando para Vitor Oliveira, faz o lançamento lá na frente para ninguém do Anápolis. Sobra fácil, Diogo Silva já pega dentro da sua área de confinamento. Soltando o jogo, vem para a bola. Serginho tentou dominar, o árbitro não marca a falta. A Ponte pedindo. E agora marcou a falta do Dudu, falta pro Anápolis. O juiz também só marca a falta quando arranca o baço, hein, rapaz? Agora vem de novo o Anápolis. Fábio domina, pé direito, cruzou na área. Maguinho subiu, tira de cabeça, a bola vem com o Verrone. Dominou para o time do Anápolis, 20 minutos da etapa final, o placar de 2-0. Aperta neste momento, vem Fábio, bate pelo direito o time do Anápolis, lançamento pro Denner, ele errou na pegada e olha o contra-ataque. Lançamento do Serginho lá no campo de ataque, Paulo Henrique saiu da sua área, ele confinamento para tocar a bola para fora. Cobrança de arremesso, vem para a bola, domina Gé na ponta direita, tenta cruzar para trás.
Ele acabou, não era essa a intenção, mas arrumou em um arremesso lateral, hein, Vladimir? Até porque não tinha muita alternativa, né? Tinham 2 na marcação dele, saiu no lucro a Ponte, que já vem pro ataque. Domina o time da Ponte, Dudu, pela meia direita, foge da pegada na marcação, bola recuada, Emerson Santos, soltando para Wanderson pela direita, abriu, lateralizando a jogada, para Lucas Cândido, puxa, vem para dentro, pegada por trás e a falta, o árbitro marca a falta do Cadu. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Serginho domina, recua, Wanderson, a bola veio no peito, ele mata e joga na grama, vem pela meia direita para fazer o passe para Dudu, a bola volta, chega, toca na frente, Wanderson. Maguinho não foi porque achou que estava impedido, mas saiu jogando errado o time do Anápolis. E toca Maguinho, soltando para Elvis, virando pela direita, vem Maguinho para Elvis, partiu, vai para a linha de fundo, cruzamento na área, subiu lá atrás, tira de cabeça, afasta Fábio. Denner vem no contra-ataque, a falta para a arbitragem, vai sair cartão amarelo, hein, Vladimir? Cartão amarelo para quem já tinha amarelo, é o Arthur, né? Recebe o segundo amarelo e o cartão vermelho. Até fiquei em dúvida porque deu o amarelo apenas, porque já tinha. Então tá expulso o Arthur, lateral esquerdo da Ponte. E aí, Tigrão, uma besteira, né? Porque o Arthur já estava com um cartão. Tentou matar um contra-ataque, poderia ter deixado para um companheiro que não estava com cartão, hein, Tigrão? Faltou inteligência para o Arthur, o cartão foi bem aplicado e a expulsão correta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E tem alterações na Ponte em Vladimir. Não, essa é no Anápolis, primeira, Batista. Sai o Victor para a entrada do 15, Pedro Tomás. Pedro Tomás, 15, no Anápolis, no lugar do Victor, camisa 4. 14h55 da Ponte estão ali para entrar. São os famosos 14. É o Danilo Barcelos e o Léo Oliveira vão entrar daqui a pouquinho. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você pode contar com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23, quase 24 do segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série C, aqui majestoso, Ponte Preta 2, Anápolis 0. Olha, na Série C tivemos em Maringá 3, Confiança 2 e lá em Natal, ABC 2, Ituano 3, grande vitória do Ituano. Nesse momento, Ituano primeiro com 10 e segundo a Ponte com 10, em terceiro Maringá com 10. Se a Ponte fizer mais um gol, vai para a liderança. Microfone da Rádio Bandeirantes, sente o peso. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muda. Vai. Sai Serginho e entra Léo Oliveira. Léo Oliveira 55, entrando no lugar do Serginho. A outra é o Danilo Barcelos no lugar do Elvis. Sai Elvis 10, entra 14 Danilo Barcelos. Sai Serginho 37, entra 55 Léo Oliveira. E o Elvis está saindo agora, poxa vida. Podia ter deixado ele cobrar a falta primeiro, hein, Vladimir? É, essa falta açucarada, né? E com a saída dele, o Emerson passa a ser o capitão do time. É uma falta lá pela meia esquerda e os dois que poderiam bater a falta saíram.
o Serginho e também o Elvis, que é o homem das bolas paradas, mas entrou Danilo Barcelos, e é ele que vem, partiu, pé canhoto, não cobrou direto, levantou na área, toque de cabeça, já saiu o Paulo Henrique, pega e não solta Vladimir. Até antes do Gel Wanderson, chegou aqui tocando de cabeça, Batista, a bola foi fraquinha, foi tranquila para as mãos do goleiro Paulo Henrique. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. É top, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102 Desktop. Arremesso lateral, Barcelos cobra tocando a bola na frente, deu rebote na zaga, voltou, mas não tá valendo nada, porque o árbitro já parava marcando uma falta para o Anápolis. Valdemir Gomes, outra palavra fácil, alterações da Macaca Tigrão. Ele recompõe ali o lado esquerdo com o Barcelos, tira o Elvis, mas está com o meio campo bem povoado. E o Léo Oliveira, que é um jogador que marca mais do que o Serginho. É clara a intenção do Alberto de tentar oxigenar o time agora com um jogador a menos, botando jogadores de bom poder de marcação. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui no lendário, majestoso Ponte Preta 2, Anápolis 0. Amanhã, Brasileirão, às 16 horas, Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras, 16 horas, Arena Grêmio e Santos. Segunda-feira tem Bragantino e Mirassol. E o Guarani joga amanhã às 19 no Brinco, Guarani e Botafogo da Paraíba. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda um like aí pra nós, manda um joinha. E muito obrigado pela audiência. Você que tá no rádio FM 85,7 e também em todas as plataformas digitais. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. Amarelo. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pois não, a informação. O Borim tomou cartão amarelo, Batista, deixou o braço ali pra cima do Léo Oliveira. Então tá amarelado, camisa 41 do Anápolis. Tem reservatório novo na cidade. É o Ponte Preta, o 20º, dá quase d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Placar de 2-0, o time da Macaca vai vencendo 29 do segundo tempo. Diogo Silva bate, levanta de perna direita para Barcelos. Ele encontra a marcação, inclusive ficou caído. E o árbitro não marcou nada. Bola para fora, esse árbitro não marca esses toquinhos não, hein? Kleber Ariel Gonçalves Silva, do Paraná, 30 anos, é da nova safra de árbitros. É a CBF investindo aí nos novos árbitros. E aí, Tigrão, até agora, o que você achou aí da arbitragem do Kleber Ariel Gonçalves Silva? Tá apitando bem, nenhum problema, arbitragem até agora pelo menos tranquila. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Lembrando que na Série C não tem VAR, então é a arbitragem raiz.
vale aquilo que o árbitro marca no campo de jogo. Bola dominada, campo de ataque, vem embora o time do Anápolis. Natan Bahia, ele girou em cima da marcação, tentou a tabela por dentro. Natan Bahia, lançamento, vem Fábio, entrou na área, uma bomba, não tá valendo. Subiu a bandeira, marcou impedimento. Fábio estava na banheira, hein, Vladimir? E ele errou porque percebeu que estava impedido aí, chutou de qualquer jeito. Só pode, né? Você tem certeza? Vamos dar uma força pro rapaz, né, Batista? Afinal, vice-campeão goiano, tá tentando se recuperar. Bola pra fora, tiro de meta pra Ponte. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Jogo parado, quem é? O Dudu? Tá caído. Não vai dar mais pra ele, né? O Dudu já tá cansadão desde o começo do jogo. Então vai ter mudança. Quem tá tirando o colete, acabou de tirar, é o João Gabriel, Batista? Tem dois, um é o João Gabriel, não, o outro... O outro já tá no jogo. O outro é o Gé, já tá no jogo. Mas olha, ele entrou agora há pouco, rapaz. E o radiador dele já tá fervendo, hein? Já. Tomou uns 5 copos de água. 6 meses parado, né? Vamos dar crédito pra ele. João Gabriel vai vir pro jogo, Batista. Ele tem a camisa 20 no lugar do Dudu. A última mudança feita pelo Alberto Valentim. E atenção, torcedor. Antes marca o tempo de jogo. 32, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C. Aqui, majestoso. Eu estou no majestoso, mas parece pelo delay uma transmissão internacional. Parece que estou no Afeganistão. Conferindo o placar do jogo aqui, majestoso. Ponte Preta 2, Anápolis 0, Edu Pinheiro. Os paulistas no Brasileirão ontem, São Paulo 0, Fortaleza 0, São Paulo perdeu pênalti com Ferreirinha, o goleiro defendeu. Corinthians de virada 4, Internacional 2 foi hoje. Amanhã Vasco e Palmeiras, tem Grêmio e Santos e na segunda-feira Bragantino e Mirassol. Bandeirantes FM 85,7 e também na internet você acompanha em todas as plataformas digitais e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Verrone domina, vem pra dentro, o time do Anápolis neste momento está integralmente no campo de ataque. Domina Fábio pela direita lateral, passa o lançamento, bola cruzada lá pra dentro da grande área pelo Pedro Tomás, tira o time da Macaca, mas não fica com a bola. Na sequência Fábio perdeu e vem o contra-ataque, lançamento feito pela esquerda, Jean, domina, vai pra cima da marcação, arrumou na perna direita, chega bem lá atrás pra tirar, afasta Gorim e na sequência a falta do Geno Pedro Tomás. Jogo parado, hein, Vladimir? Tá parado, Batista. Anote o público, 5.572. Público total, 5.572 para uma renda de 83.660. Muito tempo sem público no estádio, esperava-se um público maior. 10 mil, 11 mil. Mas a torcida parece que ainda não pegou no breu na Série C, embora a campanha da Ponte seja realmente uma campanha muito boa. E o árbitro não para o jogo, já está caído. E a bola sobra com o time do Anápolis. Jogadores da Ponte estão bronqueados com a arbitragem. Amarelo, Batista, para o camisa 5, João Afonso. João Afonso, 5 do Anápolis, está amarelado. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Muda. Vai. Tá saindo no time do Anápolis o Cadu com a 21 para a entrada do Ezequiel 90. Última mudança aí do Ângelo, 90, Ezequiel no lugar do Cadu.
Atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui majestoso. Ponte Preta 2, Jonatoró e Dudu. No primeiro tempo, Anápolis 0, Edu Pinheiro. Segundo gol do Tombense na Série C, em Rafael Silva. Tombense 2, Itabaiana 0. Tivemos ainda Maringá 3, Confiança 2 e ABC 2, Ituano 3. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é aqui na Bandeirantes. Bola parada, falta, é pela esquerda, falta, campo de ataque, falta pro Anápolis bater, Vladimir. É o Borim, né, quem tá ajeitando lá com todo o amor e carinho do mundo para cobrar a falta. Vem Gorim pra batida. O Verrone também tá lá. É com G, hein? Vai pra bola, Gorim. Partiu o pé direito, levantou direto, vem de soco. Punhos cerrados, Diogo Silva, afasta, tira, arremesso lateral, vem pra bola Fábio para fazer a reposição pro time do Anápolis, vai tocando, virando, vem pela direita, Pedro Tomás, soltando o jogo pela esquerda, lançamento lá pelo lado esquerdo, no campo de ataque para Verrone, ele recua, vem para André, levantamento completamente equivocado, longe e para fora, tiro de meta para Macaca bater. Tiro de meta. Na escalação é Borim, viu, Batista? Na escalação que passaram do time do Anápolis é Borim com B. Mas também não vai mudar muito o preço do dólar, não. É tiro de meta para Ponte. Então, numa transmissão que eu vi do Anápolis, o narrador lá da TV errou, porque ele falou Gorim. Não, o tempo inteiro. Isso, na escalação aqui do Anápolis é B. B-O-R-I-M, Borim. Borim, tá feito a retificação no Sicredi, além de contar com cartões seguros, consórcios. E olha, vem Everton Brito, daqui a pouco eu concluo. Everton Brito, pé canhoto na área, Toró chegou para tocar de cabeça, em cima da marcação, a bola volta, sobra, chega lá atrás, afasta, tira, faz o lançamento, Neto Alcará, vem pra bola tentando o contra-ataque, Denner ficou caído, reclamou a falta e o árbitro marcou, Vladimir. Marcou a falta, né? Com pressa o Anápolis já cobrou, Batista. No Sicredi, além de contar com cartões seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app, abra sua conta no Sicredi. Torina Denner avança pela ponta canhota, vem pra batida, escapa pela meia esquerda. Esse é o Borim, lançou na área, vem pra Denner, partiu Alcará, pé canhoto, bateu cruzado, fecha a porta. Vai embora, pra fora pela linha de fundo, fecha a porta, defesa da Macaca, Lucas Cândido, escanteio para o time do Anápolis bater. Corte providencial do Lucas Cândido, e na esquerda Verrone cobra o escanteio. Vem pra bola, Verrone pra batida, partiu, levantou na área, subiu, afasta lá atrás, Barcelos, voltou, Fábio, pé direito, bateu, desvio. Escanteio pro Anápolis, Vladimir. Agora troca de lado, né? Sai da esquerda, vem pra direita, troca também o cobrador, Denner vai na batida. Denner vai na batida. 39, quase 40. Se fecha a defesa da Macaca. Levantamento na área, Diogo Silva. Chega de soco pelo alto. Subiu, tirou. A bola volta reboteada, vem para André. Lançou na entrada da área, pé canhoto, virou. Batida de Ezequiel, pega. Diogo Silva. Um giro
em cima do próprio eixo. Ezequiel queimou pro gol. Diogo Silva pegou e não soltou o Vladimir. Segurança do Diogo Silva, posicionamento também no chute forte do Ezequiel, defesa tranquila do goleiro Ponte Pretano. Os donos da bola de segunda a sexta, das 12 às 13 horas na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/BandMaisTV. Domina no campo de ataque, o time do Anápolis está perdendo o jogo. Marcação lá atrás do Léo Oliveira. Ele chega para tirar, mas acontece que a bola fica, segunda bola, sobra com Verrone. Domina o time do Anápolis, se manda no campo de ataque, vai para fazer o passe. Denner limpa a jogada, toca Léo Oliveira, tira. A bola sobra pela meia esquerda no campo de ataque com Barcelos. Entrou para o time da Ponte, vem no contra-ataque Barcelos para Everton Brito. Ele arrumou um jeito de escapar da marcação, 3 em cima dele. É liso para Léo Oliveira. Domina bem, abriu lá pela ponta direita. Vem o time da Macaca no cruzamento em cima da marcação. Cruzamento é errado. A bola sobra o time do Anápolis e olha, vai sair cartão. Falta, tá caído o jogador do Anápolis. E o jogador da Ponte também, hein, Vladimir? E o cartão vai pintar para o jogador da Ponte, me parece ser o Léo Oliveira, né? Quem cometeu essa falta, se for ele, é o terceiro, também não pega a equipe do Ituano, mas os dois jogadores... Não, Maguinho, isso. Maguinho, exatamente, camisa 2, quem recebe cartão amarelo, Batista. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou então ligue 0800 1102 Desktop. E aí o juiz quebrou o galho, né? Departamento médico da Ponte já em campo. O juiz quebrou o galho do Maguinho. A entrada dele, pisando por trás, por cima da bola, cartão vermelho direto, sem nenhum problema. Ele, apesar de ter atingido violentamente o jogador do Anápolis, ele acabou se contundindo também. Agora, os jogadores visitantes ficam irritadíssimos, porque, claro, o jogo não flui, o Maguinho talvez esteja ganhando tempo, mas parece uma contusão séria, mesmo ele tendo acertado violentamente o adversário. Foi lance para cartão vermelho do Maguinho. Qualquer observador de VAR teria parado o jogo, pedido a conferência para o apitador para a troca desse cartão. Felizmente para a Ponte não tem o VAR, mas foi um lance tipicamente caracterizado como de cartão vermelho. E a Ponte já não tem o Pacheco, né? Hoje não veio para o jogo, para o banco, tá com um desconforto muscular. Aí o Maguinho, se não tiver condição de continuar, vai ter que jogar com o João Gabriel, que aliás está no jogo fazendo justamente uma dobrada lá pela direita. Mas o Maguinho está sendo atendido fora das 4 linhas. Vamos ver, tomara que não seja nada grave. Tá mancando, mas vai voltar. Cruzamento na área, tira, afasta Léo Oliveira, vai para fora. Para a linha lateral é arremesso. Que coisa, hein? O Alcará brigou com a bola aí. A bola não queria ficar nas mãos dele, hein, Vladimir? Deve ser rixa antiga isso aí, Batista. Não vamos nos meter nessa briga, não. Esse Alcará também, hein? 2 chutes e nada mais. Enchemos a bola dele, né, Batista? Não deu mais em nada. Não pode encher a bola. Precipitamos. 8 de acréscimo. Domina Borim, toca a bola lá pela esquerda, vem pro jogo, olha o time do Anápolis, cruzamento na área, giro em cima da marcação do Natan Bahia, tira o time da Ponte, vem Barcelos, domina no campo de defesa, Everton Brito, arrancou, opa! Lance para cartão amarelo, Everton Brito caído, quem estava no lance era o Pedro Tomás. E reclama, mas não adianta, né? Cartão amarelo foi dado para ele, Pedro Tomás, 15 do Anápolis, tá amarelado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru.
com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre no Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Amarelo. Vai. Alberto Valentim toma o terceiro cartão amarelo. Tá suspenso, não dirige o time contra o Ituano. Tá bravo demais o Alberto Valentim por esse cartão amarelo, Batista. E continua xingando aí. E o árbitro tá de olho nele, né? O árbitro tá de olho no Valentim. Tá com cartão, pode tomar o vermelho. Se tomar o vermelho, cumpre suspensão contra o Ituano e continua pendurado. Calma, Valentim! Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Bola lançada no campo de ataque, apenas policiando o setor. Diogo Silva deixa a bola passar, é tiro de meta para Macaca. Já intervalo inteligente, aliás, já tem o jogo aberto com o incomparável Edu Pinheiro. Estamos no segundo tempo e a Ponte vai vencendo. Gols que foram marcados no primeiro tempo por Jonas Toró e também por Dudu. Tem reservatório novo na cidade. O Ponte Preta é o 20º, dá quase 1 bilhão de copos d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Placar de 2-0, o time da Ponte vencendo o jogo. 47-2, além do tempo regulamentar. Léo Oliveira mata o contra-ataque, comete a falta. Falta no Pedro Tomás, a falta para o time do Anápolis. Tem impresso o Anápolis, vem novamente Pedro Tomás. Faz o lançamento, bola aberta na ponta canhota, muito longo. E a bola foi embora, o Verrone nem tivesse turbina nas nádegas, chegaria nessa bola. É tiro de meta para Macaca. A placa indicou quantos minutos em Vladimir Catarino? 8, Batista. Vamos até 53. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Valdemir Gomes e aí, Tigrão. Fatura liquidada, a Ponte venceu o jogo, Tigrão. Não tá liquidada não tá liquidado. Um gol aí pode trazer intranquilidade. A Ponte tá muito concentrada. A Ponte tá fechando a sua entrada de grande área, tá dificultando e marcando com muito rigor. Jogadores numa entrega total, mas não tá liquidado ainda não. Nós temos aí mais 5 minutos de jogo. É muito tempo, claro que está muito próximo de vencer, mas não está liquidada a fatura não. Um gol pode mudar completamente a história do jogo, até pela questão emocional e psicológica do time da Ponte, que joga em desvantagem com um jogador a menos. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani, da Ponte e do Guarani. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102 Desktop. E vem o time do Anápolis, domina Denner, levantou bola cruzada na área, João Gabriel estoura, tira, bate de perna direita. Segunda bola sobrando com o time do Anápolis, Borim abriu o jogo lá pela esquerda, placar de 2-0, 49. Vamos para a reta final. Partiu o Verrone lá pela ponta canhota, tenta o cruzamento, a bola volta, Borim, ele recua. Trabalha o jogo lá pela esquerda, André. Borim faz o lançamento errado e direto e para fora. Pela linha de fundo saiu em tiro de meta para Macaca bater.
Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. E esse jogo, a matéria completa do Igor Val na tela da Band na segunda-feira no programa Os Donos da Bola. Igor Val é o repórter e o Marrom é o cinegrafista. Bola pra fora, arremesso lateral, a Ponte perdeu a pressa, hein? Danilo Barcelos lentamente caminha até a lateral do gramado para cobrança de arremesso lateral. Ô Batista. Pois não, diz aí Vladimir Catarino, fala que eu discuto. Você falou sobre os donos da bola nas redes sociais, todo mundo me pergunta quando estarei novamente nos donos da bola. Quando você quiser, legal. Basta avisar quando você está disponível. Legal, responderei ao fã-clube. A Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. 51. Vai terminar o jogo já. 2 gols no primeiro tempo e a Ponte vence o jogo. Um primeiro tempo muito bom. Marcou 2 gols a Ponte, mas o time do Anápolis também jogou muito bem, valorizando a vitória da Macaca no primeiro tempo. Detalhe no ar, Tigrão. A Ponte praticamente com 9 jogadores, o Maguinho que está por dentro, enquanto o João Gabriel está na lateral direita, o Maguinho apenas fazendo o número. Com imensa dificuldade para se locomover. Everton Brito domina, entrou na área, limpou, carregou, pé canhoto, bateu cruzado em cima do zagueiro, tira lá atrás. Time do Anápolis vem para o contra-ataque, se manda, vem pela esquerda, domina Pedro Tomás, abre o jogo lá pela ponta canhota, placar de 2-0. Tenta o passe por dentro com Denner pela esquerda, cruzamento na área, chega lá atrás para tirar Emerson Santos, a bola volta. Denner domina, recolhe, solta o jogo para Natan Bahia, voltou para Denner, bateu, se joga contra a bola. Barcelos, e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro, termina o jogo. Mais 3 pontos na sacola. 2, 4, 6, 7 jogadores da Ponte Preta desabam, extenuados, se entregaram até a medula, deram tudo de si, deram o sangue para a Macaca para conseguir essa vitória. 2-0, extenuados fisicamente, jogadores que nesta partida jogaram com amor e dedicação, entregando a alma para conseguir a vitória para a Macaca, e estão todos de parabéns. No primeiro tempo, 2-0 para a Macaca, um gol de cabeça de Jonas Toró e o outro cruzamento do Maguinho e gol do Dudu, batendo, metendo a bola pro fundo da rede, e a torcida sai feliz. O reencontro da Macaca com a sua torcida e o presente, uma vitória de 2-0. Termina o jogo e na sequência vem aí o apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br.
argomassasreservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Edu Pinheiro. Público 5.572, a renda de 83 mil. Ponte 2, Anápolis 0, o Toró e Dudu ambos no primeiro tempo. E aí no majestoso Vladimir Catarino, dando aí uma verificada, pensando, bonito gramado, vendo aqui pela TV. Olha, a Ponte é segunda colocada com 10 pontos. O segundo gol, você, Jean Dias, Maguinho e Dudu. Como é que funciona esse trabalho com o Alberto Valentim para que coloque em prática durante o jogo? O professor nos dá muitas opções, né? Como você falou, é bastante coisa treinada ali. A gente começar de um lado, terminar do outro, o volante nosso infiltrar como o Dudu infiltrou. Então acho que está todo mundo de parabéns, manter focado, porque a Série C é muito difícil e a gente está no caminho certo. Todo mundo está de parabéns. Elvis, o Gé voltando hoje é importante, né? Um reforço importante para a Ponte. Muito importante. O Gé é um jogador que não tem mais hoje em dia, né? É o centroavante raiz mesmo, que briga ali, finaliza muito bem. Então assim, a gente ganha um grande reforço e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito, vai fazer muitos gols. Vou fazer só mais uma. Você estava jogando Série A recentemente, Série B também, agora a Série C. Qual que é a maior dificuldade da divisão? E você, como meia, que é uma posição que às vezes não tem muito, o que tem de positivo e de negativo nessa divisão para um camisa 10? Olha, é a primeira, né, que eu tô jogando, Série C, mas assim, tá sendo uma experiência que eu não queria ter, porque eu não queria cair com a Ponte Preta, nunca, mas assim, eu acho que a gente plantou mal ano passado e colheu o que a gente plantou, e esse ano a gente tem que plantar bem para colher bem e deixar o time na Série B, que é o mais importante, voltar, né, para a Série B, para depois a gente buscar um acesso à Série A. E eu tenho certeza que, focado do jeito que a gente está, a gente vai conseguir. O que você falou, assim, a diferença que eu vejo é que nem eu falei antes aqui, a Série C, quando tiver oportunidade, a gente tem que matar, porque é um campeonato muito traiçoeiro. Quando você acha que está bem, que nem a gente teve um jogador a menos, e assim, o outro time cresce no jogo e a gente não pode deixar isso acontecer. Obrigado. Legal, Elvis, vamos ver o Danilo Barcelos, voltando ao time hoje. Dever de casa, como a gente sabe que a força da Ponte dentro de casa com o nosso torcedor, né? Então acredito que uma bela exibição, é o início do campeonato, né? Um início muito forte da gente, e a gente vem buscando isso desde janeiro, né? Vem mantendo a sequência boa, vem mantendo forte defensivamente, que eu acho que é a nossa principal arma, e tá conseguindo os resultados, que importa. É o adversário a ser batido, esse time da Ponte, tá motivado para isso, Danilo? A gente tem que ter consciência que somos um gigante, né? E não é na Série C, é na Série B e na Série A também. É uma história maravilhosa e ela vai lutar contra isso sempre e vai mostrar o seu potencial dentro de campo. A gente tem lutado diariamente com o trabalho do Alberto, que é excelente para manter esse bom ano que a gente vem tendo, né? Para coroar no final do ano com o nosso acesso, que é o principal objetivo. Como é que você se sentiu em campo depois dessa lesão? Você me mostrou ali, tá bem roxo sua perna ainda, mas como é que... Foram poucos minutos, mas como é que você se sentiu? Feliz, né, por ter voltado. Busquei acelerar ao máximo, nunca tive uma lesão na carreira, né? Não foi uma lesão, foi um trauma muito forte, mas feliz de voltar. Certo ponto, acho que até rápido, porque foi muito
esquisito mesmo, e estou feliz por ter atuado um pouco, ter voltado aos poucos. O time está muito bem, tem que ter consciência que nós estamos fazendo um grande trabalho de todos, né? Então, recuperar o espaço caladinho e sempre ajudar do jeito que for, fora ou dentro de campo. E a torcida, importante é a torcida de volta, né? Muito, né? Muito. Nossa torcida faz uma festa bonita em todo canto, né? Não é só no Moisés, né? Então, mais uma vez, uma festa bonita, sábado à noite, feriado. Acho que a torcida Ponte Pretana está de parabéns e essa vitória é para eles. Legal, obrigado. Danilo Barcelos, último a passar por aqui, do Pinheiro. Muito bem, quem foi expulso aí? O Arthur, né? Arthur expulso. Isso, o Arthur recebeu o segundo amarelo e acabou expulso, né? Perfeito. Agora, na outra segunda, o Ituano. Próximo jogo da Ponte, né? Agora são 9 dias de intervalo. Segunda-feira da semana que vem, Ituano e Ponte. Jogo de 2 times aí que estão liderando o campeonato com 10 pontos. A Ponte não vai ter o Arthur e também não terá no banco o Alberto Valentim, que recebeu o terceiro amarelo. Até o craque Catarino. Até! Atenção, vamos comentar então. Ponte 2, Anápolis 0, público 5.572 e a renda 83 mil. Obrigado. Olha, o gol do Toró a 23 minutos, de novo o Toró marcou quando o Retrô, cruzamento de Jean Dias, Toró de cabeça pimba lá no gol da Fepasa. E ainda na Fepasa, ainda no primeiro tempo, a 46, o Dudu marcando, uma jogada que passa pelo Elvis, passa pelo Jean Dias. O Maguinho é que cruza. Cruzamento do Maguinho, um leve desvio do goleiro e a bola para nos pés do Dudu, que só empurra 2-0. Antes do segundo, um lance que me chama a atenção do Elvis. Deu uma belíssima enfiada pro Toró. Toró já tinha marcado e tá entusiasmado. Chutou a bola, bateu na rede lado de fora. E o Jean Dias, esperando a bola, aqui, Toró, aqui, ó. O Toró não retribuiu a assistência que o Jean Dias deu a ele para o primeiro gol. Segundo tempo começou quente, hein? Diogo Silva, uma defesa. Diogo Silva, 2 defesas. Diogo Silva, terceira defesa. Em menos de 1 minuto, o goleiro da Ponte faz 3 defesas. A última foi mais difícil. E um detalhe, hein, Tigrão? Na segunda defesa tem um rebote. E eu perguntei pro Pedro Gozzi, que me ajudou aqui, você também me ajudando, esse zagueiro Wanderson da Ponte, tava atento, hein? Tava segurando no rebote, segurando na marcação, porque senão o cara do Anápolis ia fazer. Bom, enfim, o Elvis perde um gol a 13 minutos, segundo tempo, gol de entrada, a bola limpa, rasteira, o Gé acabou de entrar. Deu um passe, Everton Brito faz a parede, sopra pro Elvis, a mesma jogada lá contra o Confiança, né? Mas o Elvis chutou pra fora, raspou. 21 minutos, Arthur expulso, e a coisa começou a complicar pra Ponte. A 43, Maguinho sente a contusão, se machuca, mas volta pro campo e a Ponte termina, na verdade, com 9, porque as alterações já tinham sido feitas. Comentando, mestre Tigrão, aqui na Band, Ponte 2, Anápolis 0. Bom, meus amigos da Bandeirantes, o primeiro tempo mais da Ponte, fez 2 gols, não foi brilhante não, mas foi um time organizado, consciente, tinha um lado direito muito forte, com as incursões por ali do Jean Dias, para mim o jogador mais importante da partida, porque os 2 gols passaram por ele. A primeira assistência no jogo aéreo para gol de cabeça do Toró, 1-0 para a Ponte, e no segundo ele no tempo certo, com imensa precisão, percebe com olhar periférico a passada na jogada de 1-2 do Maguinho, toca no tempo certo, sem que o jogador da Ponte tivesse se projetado, ele, Maguinho, em impedimento, e aí no cruzamento o goleiro desvia e acompanha, entrando como elemento surpresa, percepção, antevisão do lance do Dudu, e ele dá uma chapada de canhota e mete a bola na rede, 2-0 para a Ponte. Uma vantagem interessante, construído o segundo gol já nos acréscimos do primeiro tempo, e aí veio o segundo tempo, o Anápolis mexeu, algumas alterações interessantes que acabaram dando o Neto Alcará e o Natan Bahia, entraram já no intervalo. Esses 2 jogadores deram uma dinâmica de jogo diferente para a equipe de Goiás, as linhas subiram, a Ponte sentiu isso, e aí apareceu a categoria, o talento e a qualidade técnica do Diogo Silva, operando 2 defesas importantíssimas e que mudaram a história do jogo. Se ele tivesse tomado os gols, obviamente que a Ponte não estaria comemorando esta importantíssima vitória. Então,
Primeiro tempo melhor a Ponte, segundo tempo, para mim, no geral, melhor a equipe do Anápolis. A Ponte baixou as linhas para jogar no contra-ataque, trouxe o Gé para o jogo, trouxe o Everton Brito para o jogo. O Gé, como era esperado, nem poderia ser diferente, completamente fora de ritmo, totalmente fora ainda daquela situação minimamente aceitável para participar com intensidade normal de um jogo de futebol que exige muito, mas vai readquirindo aos poucos. E o Everton Brito, que está pedindo passagem, entra bem em todos os jogos, mais uma vez entrou ali fazendo uma meia água entre o lado esquerdo e a meia, voltando, recompondo, dando carrinho, ajudando na marcação e ajudando a desafogar, arrastando a bola ali da linha de meio campo para frente. Entrou muito bem o Everton Brito, mas o Anápolis, depois que a Ponte teve a 21 minutos o Arthur expulso, para mim uma expulsão absolutamente correta, ele já tinha um amarelo, fez uma falta por trás para impedir um contra-ataque do Anápolis e aí em função disso acabou levando o cartão, o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. A Ponte com um jogador a menos deu uma fechada, saiu o Serginho, entrou o Léo Oliveira, saiu o Elvis, veio o Danilo Barcelos para recompor ali o lado esquerdo onde o Arthur havia sido expulso, não é? E o João Gabriel no lugar do Dudu, que arriou, saiu sentindo também, o João Gabriel fazendo uma dobrada ali pelo lado direito com o Maguinho, às vezes o Maguinho por dentro, aliás, onde estava o Maguinho, quando fez uma falta para mim para cartão vermelho, se tivesse VAR ele teria sido expulso, e aí sentiu. A Ponte terminou o jogo com 9 jogadores, porque o Maguinho estava em campo, mas só fazendo número. Estava com 10 com a expulsão do Arthur, e aí o Maguinho totalmente sem condições, mas já as 5 alterações já tinham sido processadas, então a Ponte foi do jeito que deu uma esfriada no jogo, deu uma gelada na bola, tratou de, com muita maturidade, segurar, quebrar o ritmo do jogo, e mesmo tendo sido inferiorizada tecnicamente no segundo tempo, até porque jogou mais da metade do segundo tempo, com um jogador a menos, a Ponte teve maturidade, teve experiência para gelar a bola, para segurar, para ditar o ritmo, para quebrar a velocidade do Anápolis e conquistou uma vitória, para mim, absolutamente insofismável, porque o placar foi construído no primeiro tempo e depois a Ponte se defendeu bem e mereceu amplamente. Para encerrar, preocupação para o DM da Ponte. Dudu saiu apalpando o posterior da coxa, Maguinho mancando muito, sentindo o joelho direito, e o Lucas Cândido também apalpando a virilha da perna direita. Tomara que seja apenas um leve sintoma, alguma coisa falsa, que não determine aí uma lesão muscular, mas são preocupações para o departamento médico da Ponte, além, obviamente, da suspensão automática do Arthur, que foi expulso. E lembrando que o próximo jogo da Ponte é contra o líder do campeonato, ao lado da própria Ponte, com 10 pontos ganhos, o Ituano, mas o jogo será na cidade de Itu, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Você lembra do Rodrigo? Minha irmã Isabela, querida irmã Isabela, e seu marido Rodrigo tá curtindo a gente pelo YouTube, Tigrão. Todos reunidos aí, olha, a Júlia, a Ritinha, o casal Rodrigo e Isabela, a Mila, o André, o Lucas, Gigi e o Júlio. Para vocês, um beijo no coração. Muito obrigado. Grande Rodrigo. Grande Rodrigo, Isabela e todos aí que estão nos vendo, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a vocês. Está feliz o Rodrigo, né? Que é ponte pretano de 4 costados. É isso aí, galera, muito obrigado, viu? Gente, é o seguinte, hein? Ontem São Paulo 0, Fortaleza 0, hoje Fluminense 2, Sport 1, Fluminense marcou nos acréscimos, gol da vitória com Everaldo, Corinthians e Virada 4, Inter 2, Ceará 1, Vitória 0 e gol do Bahia, Bahia 1, Botafogo 0, gol do Cauli. Amanhã tem Vasco e Palmeiras, Grêmio e Santos, segunda-feira Bragantino e Mirassol como destaque. Na Série B, ontem Ferroviária de Virada 2, Coritiba 1, terminou Remo 1, Amazonas 0, hoje Volta Redonda e Paysandu, primeiro tempo 0-0. E na Série C, Maringá 3, Confiança 2, grande vitória do Ituano em Natal, hein? No Frasqueirão, ABC 2, Ituano 3, Neto Berola marcou o gol da vitória aos 51 do segundo tempo e Vinícius Popó, destaque do Capivariano,
Bueno brilhando já no Ituano, outro gol dele foi o segundo gol na partida. Aqui Ponte 2, Anápolis 0, terminou Tombense 2, Itabaiana 0, a Ponte segunda colocada com 10 pontos, Ituano também tem 10, ganha no saldo. Amanhã tem Ipiranga e CSA, Floresta e Retrô, Náutico e Brusque, no Brinco, 19 horas Guarani e Botafogo da Paraíba, quem transmite é Leandro Boles, São Bernardo e Londrina, Figueirense e Caxias. E agora, Edu, 21h45, anuncia o craque do jogo aí, Tigrão. Vamos então agora para Cadê a vinheta? O craque do jogo. O craque do jogo. Pena colada, hein? Cadê o amigo Batista, hein? Onde estaria o amigo Batista? Sim, sempre por aqui, Edu. Agora eu vou falar com você, Batista. Entendeu? Oi? É o delay que tá você aí. Eu não sei se você tá conseguindo. Chegou, Batista? Oi! Oi! Mas com delay é mais gostoso, rapaz. Deu tudo certo, Batistão. Graças a Deus, hein? Que é isso, rapaz? Graças a Deus. Graças a Deus terminou. O craque do jogo, Batistão. Elvis, o inenarrável está contigo, Edu. Você também, meu grande amigo Batista. Vá com Deus, hein? Muito obrigado. Recebi a encomenda aqui, Deus lhe pague, hein? Sensacional. Elvis, não morreu, é o craque do Batista. Oi, o Catarino, vamos lá, Catarino, pense, Catarino. Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Meu voto não vai ser para nenhum dos autores dos gols, né? Se bem que eles merecem, claro. Mas eu vou votar em um jogador que participou dos 2 gols, o Jean Dias, né? Jean Dias começou a jogada do primeiro gol, estava também lá na área para tentar no segundo gol, então meu voto para craque vai para o Jean Dias, Edu. Jean Dias e suas assistências, hein? Jogador interessante, joga cassete, nítido ponteiro. É ou não é, Tigrão, o craque? Ah, sem dúvida, ponta, mas ele cai por dentro também, pisa na área, jogador de muita qualidade. Participou ativamente dos 2 gols da Ponte e obviamente leva sim o meu voto de craque do jogo. Jean Dias está crescendo muito, está muito bem fisicamente, é um jogador veloz, é um jogador que tem uma qualidade muito grande com a bola nos pés e que tem também bom poder de finalização. Para mim é o craque do jogo. E mandando aqui, viu, Edu, um grande abraço para o Fábio Colobiali. Sim. E também para o Matheus, o Joaquim e o Luigi, que estiveram agora à tarde, à noite, né? O jogo começou às 7h30, no estádio Moisés Lucarelli, acompanhando a importante vitória da Ponte. Estão nos ouvindo. Um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Então, para vocês aí que o Tigrão acabou de falar, para a Isabela, para o Rodrigo, toda a rapaziada nos acompanhando aí, encontrei com o Alexandre lá no Açaí, rapaz. O pai dele é seu Pardal. Seu Pardal, grande ouvinte. Seu Pardal, muito obrigado pelo carinho, viu? Sou torcedor da Ponte. Então, a nossa homenagem é essa lembrança carinhosa ao gol aí, o segundo da Ponte, narração do Batista. A Ponte venceu 2-1, faz uma campanha legal na Série C, campeonato dificílimo, impressionante, tudo no sufoco. A Ponte ganhou, mas você pode reparar, não tem coisa fácil. E se tá fácil, a macaca complica, ela adora fazer isso. Vamos lá, o Batista, o segundo gol aqui, Ponte 2, Anápolis 0. Público foi de 5.572. Olha o gol. O goleiro Paulo Henrique indo para Elvis, trabalha bem a jogada. Virou pela direita, Jean Dias cortou, passou pedindo, lançou Maguinho, pé direito, cruzou na área, o goleiro defendeu, entrou no Tubarão, gol! Dudu! Na marca de 46 minutos.
minutos passados do primeiro tempo. Na descida, penetração do Elvis, virando o jogo pela direita. Passou o Jean Dias, puxando a marcação, lançamento. A bola na linha de fundo, cruzamento. Chegou Dudu, penetrando, bateu de pé direito, bateu firme, jogou lá dentro. A bola bateu lá dentro e fez chuá. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dudu para estufar a rede. A torcida vibra, da pele até o osso aqui no Majestoso. Levanta o Majestoso. É o momento especial do jogo, momento do gol, o momento da entrega e o momento da felicidade. Dudu, camisa 21. Ele, o autor do gol, amplia no Majestoso. Ponte Preta 2, Anápolis 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Esta jogada... Muito bem, olha, a gente vai para o intervalo e com os nossos quadros aqui na sequência, tem a ficha técnica, o nome de Brasitone, tem a defesa do jogo, tem o gabarito, tem a coletiva do Alberto Valentim. Antes, porém, estou recebendo uma mensagem aqui de pesar e com muita tristeza nós registramos aqui. Quem manda é o Ricardo, final 0777. Hoje perdemos um grande bugrino de 4 costados, faleceu meu tio Roberto Seco, é João Roberto Seco, né? Que tantos e tantos anos se dedicou ao Guarani. Quase sempre trabalhou em conjunto com o seu Leonel Martins, nas diversas passagens pelo Guarani, na qual trabalhou desde os tempos do título de 78, ajudou na montagem de diversos elencos, inclusive nos acessos da Série B e da Série A entre 2008 e 2009. Também foi peça-chave para trazer o Vadão, que levou o time à final de 2012, final paulista, né? Passou também pelo Paulista de Jundiaí, na época ET Jundiaí, e pela Barbarense. Hoje, onde também ajudou a estruturar o clube e a montar o elenco vitorioso. A grande perda para nossos familiares e também ao Guarani. Então, aqui, a gente aqui da Bandeirantes agradece e a gente lamenta e as nossas condolências à família do senhor João Roberto Seco, e o nosso abraço carinhoso a você, viu, Rodrigo? E os nossos pesares aí. Aqui está dizendo que será no Cemitério da Saudade o enterro, mas ainda não está determinado aqui o horário. Ele tinha 82 anos e faleceu hoje no Centro Médico de Campinas, onde estava internado aproximadamente há um mês, que o senhor João Roberto Seco estava internado. Que Deus o receba e fica registrado aqui as nossas condolências. Ponte 2, Anápolis 0, a gente volta já já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol.
Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, majestoso. A Ponte entrou com Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Serginho e... Olha, as alterações a partir do 11 do segundo tempo, de ordem cronológica. Vamos lá. O Diogo Silva tinha feito 3 defesas no início do segundo tempo, aí o Valentim mexeu. Aí tirou Jean Dias, colocou Everton Brito, atacante para atacante. Tirou Toró e finalmente entra Gé. Depois de 6 meses, Gé entrando 11 segundo tempo. Bom, aí o que aconteceu? O Arthur foi expulso. E a 24 minutos, mexe de novo o Valentim. Ele tira o Serginho, coloca o Léo Oliveira e tira o Elvis e coloca Danilo Barcelos. E depois, a 31 minutos, sai Dudu para a entrada de João Gabriel. Alberto Valentim é o técnico. O Anápolis com Paulo Henrique no gol, Fábio, André, Vitor, depois Pedro Tomás e Rafael Verrone, João Afonso, Samuel, depois Borim e Denner, Cadu, depois Ezequiel, Igor Cássio, depois Natan Bahia e Douglas Santos, depois Neto Acará. Aqui na ficha do Anápolis é Acará, com acento no último A, Acará. Técnico Ângelo Luiz. Apitou Kleber Ariel Gonçalves Silva, do Paraná. Cartões amarelos, vamos lá, para a Ponte, Arthur, Maguinho e o técnico Alberto Valentim. E aí, a 21 do segundo tempo, Arthur leva o segundo amarelo, anulando o primeiro e leva cartão vermelho. Do lado do Anápolis, amarelados o Cadu, o Borim, o João Afonso e o Pedro Tomás. Os gols foram no primeiro tempo. A 23, Toró, 1-0 lá no gol da Fepasa. E a 46, Dudu. Público, 5.572 e a renda, 83.660. Estiveram no banco da Ponte e não entraram o goleiro Matheus Kaiser, o número 5, Rodrigo Souza, o número 6, Sérgio Rafael, o 26, o chileno Vicente Concha, o 27, Luiz Felipe, e deixa eu ver o que mais aqui, o 35, Diego Tavares, que ainda não estreou, e o Gustavo 25, que tem 1,93 m, estreou lá contra o Confiança Aracaju, mas hoje ficou no banco. Ponte 2, Anápolis 0, a ficha técnica em nome de Brasitone.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa do jogo só deu o Diogo Silva, hein? Goleiro da Ponte, mais uma vez, é que eu disse, não sei se o Tigrão concorda, tirando o jogo contra o Concórdia pela Copa do Brasil, que ele falha no segundo gol, o cara bateu a falta, deu rebote, defendeu da maneira que não deveria, e a Ponte tomou o segundo gol da virada, né? A Ponte lá fez 1-0, perdeu pênalti com o Danilo Barcelos e tal, e o Concórdia virou, e a Ponte eliminada perdeu grana também. Tirando aquela partida, Diogo Silva é impecável, hein? É impressionante, só ficou uma partida de fora esse ano lá em Bauru, contra o Noroeste. A Ponte jogou 17 vezes e ele atuou em 16. O Maguinho atuou em todos os jogos até agora, nos 17. O único que atuou em todas. Diogo Silva, eu vou fazer o seguinte, meu caro Capucci, vamos soltar então, você deixar aí no piloto automático, o lance 4, o lance 5, porque foi a 8 minutos. A 8 minutos, segundo tempo, no gol da FEPASA, o Diogo Silva faz a primeira, acho que foi o Neto Acará que chuta, teve o segundo chute, nesse segundo chute, o Vander só acompanha no rebote, porque senão o cara do Anápolis ia fazer. E o terceiro me parece que foi a defesa mais difícil, mas aí com o Tigrão ele escolhe as 3 defesas em sequência, foram essas. E vem o time do Anápolis, pé direito, uma bomba! E defendeu Diogo Silva! Neto Alcará, da intermediária, enfiou o pé, uma paulada, grande defesa, Diogo Silva, e na sequência, time do Anápolis desperdiçou e o Diogo Silva pegou o Vladimir. Bela defesa do Diogo, né? De novo uma bomba, espalma, Diogo Silva, e vem de novo, Verrone bateu, pega Diogo Silva, mais uma grande defesa do goleiro Ponte Pretano, Vladimir Catarino. O Neto Alcará resolveu testar de vez o Diogo Silva, ele foi aprovado, olha a Ponte Preta. O Mina, ele limpa, volta para o Alcará, tentou o passe, voltou, pé canhoto, uma bomba! Palma! Diogo Silva, que defesa! Subiu bonito com a palma das mãos, mandou por cima do gol, para fora, pela linha de fundo, a torcida aplaude. Defesa espetacular. Diogo Silva escanteou para o Anápolis, Vladimir. Sim, Tigrão, 3 defesas em menos de 1 minuto. A primeira, a segunda, a terceira é que eu tenho, Tigrão. Deixa eu procurar aqui no arquivo. Não tem mais. Foram essas 3 e qual foi a defesa, hein, Tigrão? A terceira, Edu, foi lá em cima com a mão direita, chute fortíssimo, foi com a mão firme. Se vai com o braço mole, toma o gol. E acabou espalmando para escanteio, uma pancada de fora da área. Para mim, a terceira, a defesa do jogo. Vamos lá, a terceira. Ele limpa, volta para o Alcará, tentou o passe, voltou, pé canhoto, uma bomba! Palma! Diogo Silva, que defesa! Subiu bonito com a palma das mãos, mandou por cima do gol, para fora, pela linha de fundo, a torcida aplaude. Defesa espetacular. Diogo Silva escanteou para o Anápolis, Vladimir. A grande
Da 4, Inter 2 gols nos acréscimos do Timão, hein? Que virada sensacional. Fluminense marcou também nos acréscimos. Fluminense 2, Sport 1, intervalo de Bahia 1, Botafogo 0. Na Série C, Maringá 3, Confiança 2. Grande vitória do ano em Natal, ABC 2, Ituano 3. O gol da vitória aos 51 do Neto Berola. Ponte 2, Anápolis 0 e Tombense 2, Itabaiana 0. Então é o seguinte, a Ponte é segunda colocada, perde no saldo para o Ituano e vão se enfrentar. Sem ser nessa segunda, na segunda da semana que vem, lá em Itu. E só que tem um detalhe, evidente que também vai ter uma rodada. O Londrina, por exemplo, pode ultrapassar aí, se ganhar do São Bernardo, o Londrina ultrapassa a Ponte. Mas por enquanto é isso aqui, Ituano tem 10, segundo Ponte 10, em terceiro Maringá com 10. Em quarto, Londrina com 7. Em quinto, Brusque com 7. As principais colocações. Na sequência, vem o Gabarito com o Tigrão, hein? Público, 5.572. Os gols no primeiro tempo, Toró e Dudu. Ponte 2, Anápolis 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP e mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Muito bem, gabarito do jogo, hein? Ponte 2, Anápolis 0, público 5.572 e 83 mil de renda. Tigrão, vamos lá. Qual é o conceito, melhor do primeiro ou segundo tempo? Oi, Edu. Não tem importância, olha. O conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito do jogo regular, melhor o primeiro tempo quando saíram os gols. Foi o que eu pensei. Eu falei, o Tigrão vai escolher o primeiro tempo onde saíram os gols. Perfeito. Olha, vamos lá. Esse goleiro Diogo Silva, ele fez 3 defesas em menos de 1 minuto no primeiro tempo. E a terceira foi a defesa do jogo, essas e outras, e também algumas intervenções, ô Tigrão, de corte, né? Cruzamento, saía Diogo Silva sempre firme, com muita segurança, essas e outras, o conceito do Diogo Silva. Conceito bom, Edu, quando foi chamado a intervir, resolveu o problema. Fez 3 defesas importantíssimas num mesmo momento do jogo, defesas que impediram, né?
De repente que o jogo mudasse completamente o seu eixo. Poderia ter sido uma outra história. O Diogo Silva, com as defesas que fez, manteve a história. E qual era a história? A Ponte na frente e a vitória que acabou chegando. Portanto, muito bem, mais uma vez, o ótimo goleiro da Ponte, experiente, maduro, conceito bom. Tigrão, e o Maguinho, hein? Lateral direito, parece que ganha posição. Repito, a Ponte jogou 17 vezes esse ano, o Maguinho atuou em todas. É o único que atuou em todos os jogos esse ano. E o Maguinho, ele se complica, né? Quer dizer, se complica não, ele pra Ponte, né? Ele a 43, ele sente, ele leva amarelo. Deixa eu ver, ele levou. É o lance que ele leva amarelo. E acabou se contundindo também, até chegou a sair, mas teve que voltar porque as alterações já tinham sido feitas. E ele foi pro sacrifício no final do jogo, Maguinho. Foi guerreiro, começou o jogo instável, meio desatento, meio desconcentrado, errando uns passes ali na saída de bola e devolvendo graciosa e gratuitamente a bola para o Anápolis. Depois se firmou e teve uma participação decisiva no cruzamento que originou o segundo gol da Ponte. Por tudo isso, altos e baixos, mas uma participação decisiva leva um conceito regular. Olha, a dupla de zaga, Wanderson e Emerson Santos. Lembrando que a Ponte não teve hoje o Simon, né, que teve um problema. Então, o Emerson Santos, que é volante, foi para zagueiro também hoje, né? Esse Wanderson atuou em todas, hein? Chegou do CSA para a Série C e atuou aí nos 4 jogos, o Wanderson. E repito, eu vi agora aqui, eu consegui ver, foi na primeira defesa, me desculpe, não na segunda, foi na primeira defesa do Diogo Silva nessa Série de 3, em que no rebote foi ele, Wanderson, que acompanha o cara do Anápolis, porque senão ele ia fazer o gol. Mas aí o Wanderson entra no atrito, ele dá assim uma segurada, né? Dá uma prensadinha, a bola bateu na perna do cara do Anápolis e sobra de novo para o Diogo Silva. Isso foi no primeiro chute. E aí, Tigrão, a dupla de zaga? Impecável, Edu. Nenhuma falha, firme, concentrada, bem posicionada. Quando precisou jogar feio, jogou. Gostei. Acho até que é a melhor zaga da Ponte atualmente. Acho até que é essa daí, a melhor que pode ser montada. Com Emerson e Wanderson. Aliás, o Emerson marcou do lado esquerdo. Ele normalmente quando joga com 3 zagueiros, ele joga no meio e entre 2 zagueiros, um do lado direito ou do lado esquerdo, ele é o centralizado. Hoje jogou com 2, ele marcou mais pelo lado esquerdo, mesmo sendo destro, e o Wanderson pelo lado direito. Para mim deu liga, é uma zaga que transmite muita confiança e o conceito para os dois é bom. Olha, o Arthur, um lance me chamou a atenção, a 35 do primeiro tempo, a Ponte ganhando o gol da Fepasa. Ele estava livre no bico da grande área. Um passe do Elvis, uma ajeitada aí, o Arthur chutou, isolou, né? Se ele tivesse cruzado, talvez, não sei, seria a melhor opção. Levou amarelo no primeiro tempo, e aí a 21 segundo tempo, uma nova falta e Arthur é expulso. Arthur, em Tigrão. Ele não estava atento no momento em que fez a falta que originou o segundo cartão amarelo. Se ele tivesse se ligado e tivesse se lembrado que ele já tinha o amarelo, ele não precisaria ter feito a falta, até porque foi praticamente no meio campo. Então, um outro jogador da Ponte certamente chegaria ali para cortar aquela bola que não teria maiores consequências. Ele vai, de forma desatenta, desconcentrada, comete a falta por trás, um lance normal, sem violência, mas normal e caracterizado como lance de cartão amarelo, tomou o segundo, levou o vermelho, e olha, poderia ter sido muito perigoso para a Ponte. É que o Alberto agiu rápido, arrumou, deu uma congestionada ali no meio-campo, reforçou a marcação, mudou a estratégia, puxou as linhas para trás e aí, obviamente, conseguiu segurar a marimba. Mas tinha muito jogo pela frente, lembrando que o jogo foi até 53 e o Arthur foi expulso aos 21, portanto a Ponte atuou 32 minutos do segundo tempo com um jogador a menos. Então o Arthur, claro que é um jogador importantíssimo, vai fazer muita falta contra o Ituano, vai cumprir a automática e leva um conceito regular.
Regular, uma atuação tranquila, sem comprometer, mas infelizmente tomou esse cartão aí por falta de um pouquinho mais de atenção no lance. Ele deveria ter observado que não era para ir daquele jeito, principalmente porque ele já tinha o amarelo. Regular para o Arthur, experiente e importante jogador do elenco da Ponte. Aqui, Ponte 2, Anápolis 0, público 5.500, gols do Toró e do Dudu. Vamos lá, para falar nisso, vamos para a volância, Lucas Cândido e Dudu. Olha, tá vendo aqui, pela primeira vez na Série C, o Dudu entrou como titular. Aliás, foi renovado o seu empréstimo com Vitória, a Ponte acertou R$400 mil para o Dudu continuar. E fontes, comentários de que o Dudu ficaria só para o Paulista, mas a Ponte conseguiu no papo dobrar e continuou, e daí o Dudu. Vamos lá, Dudu pelo gol que fez, essas e outras, Lucas Cândido, os volantes da Ponte hoje, Tigrão. Boa partida do Dudu, fez o segundo gol com muita categoria, deu uma chapa na bola, para mim vem crescendo de produção, arriou, é bem verdade, fisicamente, e saiu ali no primeiro tempo. Ele deu uma palpada, deu uma olhada para o banco ali no posterior da coxa. Eu achei que ficaria no intervalo. Não, voltou, então bom sinal, não era nada sério, apenas às vezes ali uma leve fisgada, uma leve pontada, às vezes até um desconforto apenas. Voltou e aí foi até o finalzinho quando entrou o João Gabriel no seu lugar. O Maguinho veio mais por dentro, o João Gabriel mais na beirada, mas na verdade eles em alguns momentos do jogo faziam uma dobra ali pelo setor direito de defesa da Ponte, fazendo o João Gabriel uma segunda linha. Aliás, o Maguinho fazia a segunda linha e o João Gabriel a primeira. Aí, esse João Gabriel entra no lugar do Dudu, que não aguentava mais. Eu fiquei na dúvida. Voltou a sentir aquele desconforto do primeiro tempo, ou é apenas cansaço? Aí fiquei observando na saída dos jogadores e vi o Dudu apalpando de novo o posterior da coxa. Tomara que não seja nada, que seja apenas aquele negócio de cansaço muscular e que ele possa estar à disposição. Para mim fez uma bela partida, dá ritmo, é um jogador que tem muita qualidade com a bola nos pés e ainda aparece de vez em quando como elemento surpresa. Ele é um volante, já marcou um gol lá em Bauru, naquela vitória por 2-0 do Campeonato Paulista, e hoje fez o segundo gol aí que deu muita tranquilidade para a equipe. Para mim hoje o conceito do Dudu é bom e do Lucas Cândido, Edu, erra alguns passes, de vez em quando ainda demonstra um pouco de lentidão, mas é um jogador de muita qualidade técnica. Um jogador de toque refinado, um jogador que se posiciona, cabeça erguida, não é? Sempre muito bem posicionado. Às vezes ele tem dá uns nulos mentais nele na hora de passar a bola. Ele tem essa qualidade toda e vai meter um 3 dedos e erra tal. Mas no geral, muito mais acertos do que erros. Leva também um conceito bom. Vamos aos meias, Serginho e Elvis, ambos saíram a 24 segundo tempo, o Léo Oliveira no lugar do Serginho e o Danilo Barcelos no lugar do Elvis, mas era no momento para recompor, porque o Arthur tinha sido expulso. Olha, o Elvis, ele participa, a bola passa por ele ou começa com ele o segundo gol. Elvis para Jandias para Maguinho cruza, um leve toque do goleiro e Dudu sobrando para ele faz 2-0. Teve um lance antes da enfiada do Elvis pro Toró. Lá no gol da FEPASA já estava 1-0, o Toró preferiu finalizar. E ela vai para a rede lá de fora e o Jean Dias pedindo livre. E me chamou a atenção também, a 13 segundo tempo, o gol que o Elvis perdeu. O Gé tinha acabado de entrar, o Gé, ele cruza ou passa, o Everton Brito de novo fazendo a parede, sobrando limpinha pro Elvis, muito idêntico ao segundo gol, aliás, o primeiro gol que o Elvis fez contra o Confiança lá em Aracaju. Foi assim, muito idêntico, mas sobrou limpinha pro Elvis lá no gol de entrada, rasteirinha, livre, e ele chutou, raspou a trave. Vamos lá, ô Tigrão, Serginho e Elvis. Boa partida dos dois, boa partida, o Serginho em alguns momentos volta um pouquinho para iniciar as jogadas, o Elvis... antes da entrada do Gé, até o momento que o Gé entrou, ele é o armador, é o maestro do time, mas de vez em quando
aparece como uma espécie de falso 9, ele se adianta, ele se mete ali um pouquinho, ele inicia a jogada e depois se enfia entre o Jean Dias e o Toró. Para mim, um jogador muito acima da média da decisão, da divisão, conceito bom, e também conceito bom para o Serginho, que tem muita dinâmica, né? O Serginho corre o campo inteiro e vem buscar e entra com a bola e vira de um lado para o outro e dá assistências. Muito bom jogador, muito experiente, bom para os dois meios. O conceito para Serginho, conceito bom, conceito para o Elvis, bom também. Eduardo. Olha, a comissão de frente, Jean Dias e Toró. Toró fez o primeiro gol de cabeça, Jean Dias é que deu assistência para o Toró, e Jean Dias também participa do segundo gol, ajeitando para o Maguinho, que o Maguinho cruza para o Dudu, né? Vamos lá, Jean Dias, olha, 3 gols e 2 assistências na Ponte em 15 jogos, Tigrão. Tá muito bem, tá no auge da sua forma física, no ápice, tá correndo muito. O lance do segundo gol, o toque que ele dá na bola no tempo certo pro Maguinho, é de jogador que sabe jogar, né? De jogador que tem qualidade. O Maguinho vem passando e o Jean Dias sem olhar, apenas com aquele olhar periférico, toca, mas toca rápido. E quando ele toca rápido, sem perder tempo, ele mata a marcação e impede. Se ele demora uma fração de segundo, ele impede que o jogador, quando ele toca rápido, ele acaba, não é, evitando que o companheiro entre em impedimento. Qualquer fraçãozinha que ele tivesse demorado e o Maguinho teria entrado em impedimento. Então tudo no tempo certo, tudo de primeira. No gol inicial do Toró, ele faz o cruzamento e encarou, foi no 1 contra 1, deu o drible, buscou o fundo e fez o cruzamento, saiu o gol. E no segundo, um toque de muita inteligência para o Maguinho executar o cruzamento. O goleiro bate nela e na volta o Dudu põe na rede. Então, Jean Dias, conceito bom para mim. Participação direta na vitória nos 2 gols, para mim o craque do jogo. E o Toró fez o gol e produziu muito pouco fora isso. E tem esse lance contra ele, que ele teve um pouquinho de egoísmo quando recebe a bola pelo alto do Elvis, uma bola magistral metida pelo Elvis envolvendo a defesa, a bola faz um arco-íris por cima da defesa, e aí o Toró não olhou, não levantou a cabeça. Se ele levanta, ele toca para o Jean Dias, que faria o gol com muita tranquilidade e muita facilidade. Toró bateu, errou, mas está lutando. Tá aí, já fez o segundo gol. É um dos artilheiros da equipe. Briga, ajuda na marcação, taticamente muito útil, leva um conceito bom também, principalmente pelo gol de abertura num momento de instabilidade da Ponte no primeiro tempo dentro da partida. Olha, dos que entraram, a Ponte venceu, hein? Ponte 2, Anápolis 0, gols do Toró e do Dudu no primeiro tempo. Olha, por ordem cronológica, segundo tempo, as alterações, Gé e Everton Brito a 11 minutos, Danilo Barcelos e Léo Oliveira a 24 e o João Gabriel a 31, que menos jogou. Agora o Gé marcando a sua volta, né, Tigrão? Depois de 6 meses, ele entra, já arruma escanteio, ele já foi lá pra ponta, arrumou um cruzamento aí pro Elvis, tentou um contra-ataque, enfim, é com você, Tigrão, dos que entraram, algum destaque aí? O Gé claramente tá longe ainda do melhor ritmo, mas para mim até surpreendeu. Eu esperava que ele fosse entrar se movimentando até menos do que aquilo que vimos. Mas para mim, dos que entraram, todos, os 5, o principal, o que se destacou, o que teve a melhor atuação, e esse garoto tá subindo jogo a jogo de produção, foi o Everton Brito. Para mim, entre João Gabriel, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Gé e ele, Everton Brito, dos que entraram inteligentemente, o Alberto deu uma congestionada no meio, deu uma fortalecida na marcação, mas individualmente, o principal destaque daqueles que participam já com o jogo em andamento, Everton Brito, Eduardo. Alberto Valentim, por aquilo que armou aí, colocou Emerson Santos na zaga, não tinha outro, né? Porque o Simon estava machucado, ele começou com o Dudu, enfim, no mais, ele deixou o Toró mesmo, o Toró acabou inclusive fazendo o gol, já é no banco, voltando, será se colocou no tempo certo, mas ele recompôs na hora, dizendo você, porque o Diogo Silva, pelas 3 defesas que fez no começo do segundo tempo, aí ele conserta, de cara, tomou 3 defesas, já colocou Everton Brito e Gé, e
Na expulsão do Arthur, ele também já recompõe. Com Léo Oliveira e com Danilo Barcelos, essas e outras, Alberto Valentim, Tigrão. Mexeu bem, não perdeu tempo, né? Tudo no time, tudo no momento mais oportuno. Quando ele tira o Serginho, já desgastado fisicamente, a Ponte já com um jogador a menos, e vem com o Léo Oliveira, ele melhora o poder de bloqueio do meio-campo, né? Ele mantém ali ainda mais um pouco o Dudu, Lucas Cândido e o Léo Oliveira. Veja, 3 volantes. Aí ele tira o Elvis, mas tem 3 no meio fechando. Vem com o Barcelos, que vai fechar, claro, a lateral esquerda. Recomposição para substituir o jogador que foi expulso. Depois, ele faz mais uma. Quando o Dudu já não aguenta mais, ele vem com o João Gabriel e traz um pouquinho por dentro o Maguinho. Então, teve uma leitura boa do jogo, vitória esperada. A gente colocava a Ponte como favorita na teoria antes do jogo, na frieza do pré-jogo. E com a bola rolando, a Ponte confirmou esse favoritismo. Conceito bom para o time e conceito bom também para o comandante que fez a leitura correta. Esse é o conceito do competente treinador da Ponte, Alberto Valentim. Tigrão, vamos lá, vamos fazer o seguinte, olha, como não tem VAR, então o conceito do senhor Kleber Ariel Gonçalves Silva do Paraná, ele expulsou o Arthur a 21 do segundo tempo, essas e outras com cartões amarelos e alguma falta, algum lance duvidoso, não me lembro, enfim, como é que foi o Kleber? A arbitragem dele tranquila, nenhum lance polêmico, não teve interferência direta no placar, no resultado final, no produto final auferido. Acho que a expulsão do Arthur foi absolutamente correta, e se é que a gente pode colocar aqui um senão, em cima do lance que até se contundiu o Maguinho, mas ele deu um pisão muito forte por trás, talvez nem tenha tido a intenção, mas na passada ele vai tentar chegar para o combate e acaba pisando assim na panturrilha por trás do jogador da equipe do Anápolis. Certamente, se tivesse VAR, o Maguinho teria sido expulso. Se ele se contunde, fica um bom tempo caído ali aguardando o departamento médico, e é uma preocupação, porque ele saiu, para mim, à distância, olhando, não é? Sem ter a convicção plena, porque a gente não é médico e também não estava ali para sentir mais de perto a manifestação de dor do jogador. Mas para mim, eu fiquei com a sensação de que o problema dele no pisão, e quando ele pisa e cai, o jogador do Anápolis cai e o pé de apoio dele estava em cima da perna do jogador de Goiás, eu acho que ele dá uma viradinha de leve ali no joelho. Para mim, joelho direito, tomara que não seja nada, mas é um ponto de preocupação. Então, fora esse lance, também difícil, porque tinha muita gente na frente, um lance rápido, achei uma arbitragem legal, uma arbitragem sem maiores problemas, um juiz que deixa o jogo correr, não fica dando faltinha besta, conceito bom para a arbitragem de Ponte 2, Anápolis 0 no Majestoso. Bom, para encerrar mesmo é o seguinte, hein? Agora vem 8 anos, sem ser na segunda, na outra, Arthur suspenso, Danilo Barcelos deve ser a lateral esquerda, não sei, Dudu também deu uma saída, tem que ver, né? Se teve alguma faixa. Depois da revisão médica aí de rotina, a gente vai ter uma melhor posição, né? Quando chegar a informação para tentar imaginar como é que ele vai montar o time em Itu. Mas volto a dizer, para mim saíram sentindo. Pode ser grave, que tire do jogo de daqui a 9 dias? Não. Pode ser que seja apenas um cansaço muscular? Pode ser algo leve e que seja tratado e os jogadores estejam à disposição? Tudo isso a gente só vai conseguir ter como resposta depois da revisão médica. Mas quem que saiu sentindo? Dudu, posterior. Maguinho, joelho direito, e Lucas Cândido mancando e dando uma palpada na virilha, também preocupa. Tomara que seja tudo leve, além do Arthur, esse está fora. Esse está automaticamente suspenso e fora de combate contra o Ituano. Tigrão, para você então, bom descanso, viu? Amanhã você tá de folga, né? Amanhã? Não, eu tô dobrando, Edu. É por causa da audiência. Tem que vir para segurar a audiência lá em cima. Coitado do Tigrão, dá um duro danado. Todo dia aqui com o Batistão. Das 5 a 17, às 19h30, 2h30. Você tá na TV na hora do almoço. Ô, Tigrão, que isso, Tigrão? Como é que vai para descansar? Então, é um prazer tê-lo amanhã, então. Que é isso? Tá indo muito, viu, Tigrão?
Estaremos juntos se Deus quiser, Edu. Tá ruim, tá muito ruim, mas tá ruim. Tá ruim, mas tá bom, Edu. Um abraço, até amanhã se Deus quiser. Peraí, deixa eu ver o cabelão aí. Deixa eu ver, Tigrão. Deixa eu colocar aí, tá bem. Tá bela fachada frontal, hein, Tigrão? Parabéns. Bela. Aproveita, hein? Quem não tinha bela fachada frontal aos 35 anos era Alain Delon. Você vai ver quando chegar nos 69. Eu sou o mais velho da equipe. Um abraço, Tigrão. Vai com Deus. Um abraço, Edu. Até amanhã. Um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Muito bem. Léo Oliveira, atacante, levou amarelo por volta de 37 segundo tempo. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é aqui, Pedrão. Foi o Pedro Tomás. Pedro Tomás que deu uma cotovelada, se tivesse VAR. Mas sabe o que acontece? Tá bom assim, Pedrão. Por enquanto tá bom sem VAR, hein? Não estamos sentindo falta do VAR. Eu não sei se vai ter VAR. Eu acho que vai ter, né? Na segunda fase, quando forem 2 grupos de 4. Segunda fase tem, Edu. Tem, Tigrão. Tem. Eu também não tô com saudade nenhuma. Tá uma delícia a arbitragem raiz. Uma delícia. Mas, né? Não há mal que sempre dure, né? Então, é uma pena. Ô, Tigrão. É uma pena. Mas vai voltar o VAR. Eu gostaria que fosse assim até o final, viu, Edu? Vai que o VAR visse aquele que o Arthur tirou lá em Aracaju, vai que entrou, hein, Tigrão? Mas tá ruim, mas isso acontece. A graça do futebol é isso. A graça do futebol é isso. É a interpretação, é a dúvida. Porque às vezes com o VAR e tudo os caras erram também. Então já que é pra errar, que erre no modelo raiz. Eu prefiro assim. Tá bom assim. Agora sim, um grande abraço, bom descanso, viu, Tigrão? Pra você também, Edu, bom encerramento aí, até amanhã, se Deus quiser. Eu volto já no Indica Bola, agora 22h30 aqui, Ponte 2, Anápolis 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Opa, já acabou na Rádio Bandeirantes, focalizando aqui o Brasileirão. Ontem tivemos a abertura da 7ª rodada no Morumbi com 39 mil de público, hein? São Paulo 0, Fortaleza 0. E o Ferreirinha perdeu um pênalti para o São Paulo no segundo tempo. O goleiro João Ricardo Fortaleza defendeu.
E foi o Ferreirinha mesmo que sofreu pênalti, hein? Bom, jogos de hoje no Maracanã, Fluminense marca nos acréscimos, em Fluminense 2, Sport 1, o Pablo 1-0 para o Sport, foi de virada. Serna, aos 14 segundo tempo, empatou para o Fluminense, aos 51, Everaldo. 2-1 Flu-Flu. Olha que jogaço na Neoquímica, 4-2 para o Corinthians, virada do Corinthians, público de 44.500, 3 milhões de renda. Yuri Alberto, 1-0 Corinthians. Aguirre empata para o Inter a 37 do primeiro tempo, mas aos 41 o Thiago Maia vira para o Internacional, 2-1 primeiro tempo. Aí, segundo tempo, tem expulsão do Bruno Henrique, do Internacional. Yuri Alberto empata 2-2. Aos 48, Yuri Alberto de pênalti, 3-2. E aos 57, Igor Coronado, 4-2. E um detalhe, o Corinthians fez 2 gols que foram anulados pelo VAR. Tudo bem, só para registrar que teve o gol, que foi anulado. Talvez o VAR, né, tenha explicação dele, tenha acontecido realmente. Mas olha, 4-2, que reação do Corinthians no segundo tempo, hein? Tivemos no Presidente Vargas, lá em Fortaleza, Ceará 1, Vitória 0. Gol do Marlon. Vitória, deixa eu ver uma coisa, Vitória, zona de rebaixamento, né? Thiago Carpini do comando do Vitória. O Bahia, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Bahia vai vencendo 1-0 o Botafogo, gol do Cauli. Bahia 1, Botafogo 0. Bom, e amanhã? Amanhã tem 4 da tarde, Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras de novo, Mané Garrincha, hein? Que coisa, hein, Vascão? Vendendo mando. 16 horas ali na Grêmio e Santos. 18h30 no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. Na segunda-feira, às 19 horas, Bragantino e Mirassol. Às 20 horas, em Caxias, Juventude e Atlético Mineiro. O que me chama aqui a atenção é que os 4 últimos, o Atlético Mineiro é que vai jogar, né? Só na segunda-feira. O Atlético Mineiro é o primeiro fora da zona com 6. Então foi bom para o Atlético essa derrota do Vitória, bom para o Atlético, porque eu não empurro o Galo aí para o Z4. O Grêmio vai jogar. É tal negócio. Se o Grêmio vencer aí o Santos, o Atlético entra na zona de rebaixamento. O Grêmio vai ultrapassar o Galo, tá? E é Grêmio e Santos, hein? Os dois estão aí no Z4. Olha, Vitória com 6, o Grêmio com 5, o Santos com 4 e o Sport com 2. Derrota o Sport, hein? Mais uma derrota do Sport, tomando gol aí nos acréscimos no Maracanã do Fluminense. Sport que subiu ano passado, já é o último, coisa incrível. São os 4 últimos. Repito, Vitória com 6, Grêmio com 5, Santos 4, Sport com 2, tá? Liderança para o Flamengo com 14, Palmeiras 13, Red Bull Bragantino é o terceiro, com 13 também. Quarto, Fluminense agora com 13. Em quinto, Bahia com 12. Em sexto, Ceará com 11. É que aqui o Flamengo vai jogar, Palmeiras vai jogar, Bragantino joga na segunda-feira com o Mirassol, né? E o Bahia, por enquanto, vai vencendo 1-0 o Botafogo, é o quinto colocado, as melhores colocações. O Corinthians é o oitavo com 10, o São Paulo é 10º com 9, né? As principais colocações, e repito, o Santos é penúltimo colocado. Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B é o seguinte, começou ontem a sexta rodada, Araraquara Ferroviária 2, Coritiba 1, foi de virado, Gustavo Coutinho. Ele pegou e fez 1-0 pro Coritiba. Aí no segundo tempo o Carlão, rapaz, só deu o Carlão. O Carlão empatou para a Ferroviária 18 minutos e a 35 o Carlão de novo. Carlão ídolo em Araraquara. 2-1, venceu a Ferroviária. Mozart, técnico do Coritiba, e o Vinícius Bragantino, técnico da Ferroviária. O detalhe, Araraquara não apoia, para ter público em Araraquara, a Ferroviária subiu o ano passado para a Série B, cara. Mas você não vê público em Araraquara, impressionante. Já falei para você, Sorocaba, Araraquara, Volta Redonda, como é difícil ver público, hein? Estamos no segundo tempo, lá em Salvador, Bahia 1-0, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. O Remo ganhou. Remo 1, Amazonas 0, gol do Giovanni Pavani.
E teve um gol, sabe de quem que foi anulado? Do Regis. Eu não sabia. O Marcelo Rilli me avisou hoje que o Regis está no Remo. O Regis, aquele do Guarani, 2021, grande passagem. Depois voltou pro Guarani. Não foi boa a segunda passagem. O Regis era do Goiás, já não tinha ido bem no Goiás. Voltou pro Goiás, também não foi bem. Agora tá no Remo. Regis, hein? 1-0 Remo. Mas o gol foi do Pavani, né? Repito, Remo 1, Amazonas 0. Em Volta Redonda acabou. Volta Redonda 1, Paysandu 0. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. 1-0 pro Volta Redonda. Vamos ver aqui a classificação da Série B. O Volta Redonda, por enquanto, sai da zona de rebaixamento. Deixa eu ver quem marcou aqui. O gol do Volta Redonda. O gol do Volta Redonda foi marcado pelo Gabriel Bahia. Pô, nos acréscimos, cara. Aos 50 do segundo tempo. Volta Redonda 1, Paysandu 0. Bom, é o seguinte. Amanhã tem Atlético Goianiense e Novo Horizontino. Isso às 16 horas. 18h30, Atlético Paranaense e Botafogo de Ribeirão Preto. Tá mal o Botafogo, hein? Zona de rebaixamento. Ainda no domingo, 18h30, Chapecoense e Criciúma, 20h30, Operário e América Mineiro. Na segunda-feira, 19 horas, Goiás e Avaí. Na terça-feira, 19h30, no Rei Pelé, CRB e Cuiabá. 21h30, no Independência, Atlético e Vila Nova. Olha, e quem é que comanda a Série B? Atenção, Remo. Por enquanto, né? Com a vitória que teve hoje, o Remo 1-0 no Amazonas. Remo líder com 12, segundo Avaí com 11, em terceiro Cuiabá 11, em quarto Vila Nova com 10, em quinto Curitiba com 10, em sexto Goiás com 10, em sétimo CRB com 10, oitavo o Atlético Paranaense com 9, uma caída que deu o Atlético em Rini. Chegou a liderar. Em nono América Mineiro 9, décimo Ferroviária com 9, em 11º, Novo Horizontino com 9, 12º, Chapecoense com 6, 13º, Atlético Goianiense com 6, 14º, Criciúma com 5, em 15º, Operário com 4, em 16º, Volta Redonda com 4, e os 4 últimos, Atlético com 3, Botafogo de Ribeirão Preto com 2, não venceu ainda, Paysandu, mais uma derrota. 2 pontos, penúltimo, e o Amazonas. Coisa incrível, rapaz. O Amazonas foi rebaixado. Não, o Amazonas já estava na Série B, né? Último colocado com 2 pontos. O Amazonas foi rebaixado do Brasileirão para a Série B. Mas o que é isso, cara? Impressionante. Agora, outro lugar de público ruim também. Ribeirão Preto é ruim de público. O Novo Horizontino, como não subiu o ano passado, frustrou aquela derrota que o Novo Horizontino teve, que impediu, na última rodada, impediu o acesso, e quem acabou subindo foi o Sport, subiu aqui no brinco contra o Guarani. E o Novo Horizontino perdeu para o Goiás. Falar pra você, agora a turma já não ia muito, mas o público do Novo Horizonte agora é decepcionante. Uma coisa impressionante. Vamos lá para a Série C. Brasileiro da Série C. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, nós tivemos, portanto, o Maringá vencendo 3-2 o Confiança. Valdir Júnior 1-0 para o Confiança. Aí o Matheus Moraes empatou aí para o Maringá. O Dionísio 2-1 Confiança, de novo na frente o Confiança. O Tito empatou para o Maringá 2-2. E depois o Bruno Cheron, 3-2, gol do Maringá. Bruno Cheron virou. Maringá ocupa uma das primeiras, terceiro colocado nesse momento, o Maringá, hein? Maringá que chegou na final do Paranaense e perdeu o título para o Operário de Ponta Grossa, perdeu nos pênaltis. E o Confiança, que perdeu da Ponte Aracaju, demitiu o técnico Vaguinho Dias. Em Natal, que vitória do Ituano. 2 para o ABC, 3 para o Ituano. Ituano líder, 10 pontos. Bruno Bispo, 1-0 ABC. O Ramon de falta empatou para o Ituano. Vinícius Popó, olha aqui, o capivariano para brilhar no Ituano. 2-1 para o Ituano. Popó. Depois o Matheus empata para o ABC 2-2.
E aos 51, Neto Berola saiu da marcação, entrou na área, deu um toquito. Bem esperto assim, cobrindo o goleiro rapidinho, Neto Berola, 3-2. Ituano agora recebe a Ponte, sem ser nessa segunda na outra, hein? Duro pra macaca o Ituano aí, tá? Majestoso, Ponte 2, Anápolis 0, Toró e Dudu no primeiro tempo, público 5.500. E Tombense 2, Itabaiana 0, Anderson e Rafael Silva. Vamos ter amanhã Ipiranga e CSA, Floresta e Retrô, vai ser na cidade de Horizonte, lá no Ceará. Náutico e Brusque, às 19 nos Aflitos, às 19 Guarani e Botafogo. Vamos abrir às 18 horas, um mini concentração aqui, o Boles narra aqui, Guarani e Botafogo da Paraíba. 19h30, São Bernardo e Londrina. 19h30, Figueirense e Caxias. Bom, a situação na Série C, em primeiro Ituano com 10 e segunda Ponte com 10, a Ponte perde no saldo, aliás é 4, né, também. O Ituano, saldo 4, Ponte 4, gols pró é que dá Ituano. Em terceiro, Maringá também com 10, em quarto Londrina 7, em quinto Brusque 7, em sexto Tombense 7, em sétimo Caxias 6, oitavo Botafogo da Paraíba com 5. Vai ter turno único, 19 rodadas, 8 se classificam e os 4 últimos serão rebaixados. Olha, tirando o oitavo lugar aqui, CSA nono colocado com 5, tudo vai jogar, né? Retrô é o 10º com 4, São Bernardo 11º com 4, Ipiranga 12º com 3, em 13º Itabaiana com 3, Confiança 14º com 3, assim vai. Os 4 últimos Figueirense 1, Náutico 1, Floresta 1 e o Guarani nenhum ponto ganho, Guarani o único que não pontuou, 4 derrotas, né? Foram 3 jogos, 3 derrotas. Amanhã tem comissão técnica estreando, tem o Elano que voltou a ser coordenador e Guarani com grandes mudanças essa semana na sua comissão técnica. Situação feia, hein? Torcida Fúria invadiu lá o CT, tira satisfação e tal. Claro, não poderia ser diferente as coisas lá no Brinco de Ouro. Olha, na Série D, tivemos hoje, nós temos 4 paulistas e 2 confrontos nesse final de semana. Hoje lá em Limeira, no grupo 7, Inter de Limeira 1, Monte Azul também 1. E nós teremos amanhã pelo grupo 6 em Diadema, Água Santa e Portuguesa de Desportos às 18 horas. É 18, hein? Em Diadema. Essa Série D são 8 grupos de 8 equipes, são 64 equipes disputando aí essa Série D de dado. E os paulistas é o seguinte, Água Santa e Portuguesa estão no grupo 6. Inter de Limeira e Monte Azul estão no grupo 7. Então são 8 cada grupo, nós vamos ter turno e retorno dentro do mesmo grupo e 4 se classificam. Deixa eu ver aqui no grupo 6 como é que tá a situação de Água Santa e Portuguesa. Rio Branco do Espírito Santo tem 6, a Portuguesa tem 4, mas vai jogar. Em terceiro, Maricá do Rio de Janeiro com 4. Em quarto, Pouso Alegre com 4. Em quinto, Boa Vista do Rio 4. Em sexto, Água Santa 3. Em sétimo, Nova Iguaçu tem 2 e o Porto Vitória. Porto Vitória do Espírito Santo, 2 pontos, é o último colocado. No grupo 7, vamos lá, como é que tá a situação aí? Tivemos Cianorte 3, Cascavel 0, Uberlândia 2, Operário do Mato Grosso do Sul 3, Inter de Limeira 1, Monte Azul, que eu falei aqui, e amanhã jogam Goiatuba e Itabirito de Minas Gerais. Seu Edu, 22h47, não sabe, o senhor falando dessas coisas, hein? Vamos lá, grupo 7, Cianorte tem 7, Inter de Limeira tem 7, Itabirito 4, Operário 4, Goiatuba 3, Monte Azul 2, Uberlândia 1 e Cascavel 1 ponto. Tá aí a posição Inter de Limeira, com empate a Inter tá com 7, tá bem, segunda colocada, se meio que em casa hoje, é que o Monte Azul tá bem montadinho, né? Monte Azul é o Neymar que toma conta, é o pai do Neymar que é dono do Monte Azul, né? Então sabe como é que é. Entendo, teve um jogo em Americana, hein? Rio Branco e Monte Azul pela Série A3, e aí teve um gol anulado do Rio Branco, um pênalti não sei que tem, aí o jogo da volta o Monte Azul ficou com o acesso.
Muito bem, 22h48 aqui na Band, você ficou em dia com a bola. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Muito bem, eu falei aqui do Itaberito, da Série D, o Marcelo Rio passando aqui, Itaberito é a terra de Tele Santana. Ei, Tele Santana, hein? Marcou época, grande treneiro, seleção, principalmente do São Paulo, né? Com Raí, com Miller, Cafu. Tele ensinou a Cafu a cruzar, né? Mas também no treinamento, 300 cruzamentos, cada treinamento pro Cafu. Meus amigos, é o seguinte, muito obrigado à nossa técnica, hoje formada pelo Lucas Pessoa no YouTube, Danilo Capucci na mesa, obrigado Danilo, obrigado Luquinha. Gilberto Sufi esteve no Majestoso para Ponte 2, Anápolis 0, gols do Toró e do Dudu. No primeiro tempo, 5.500, foi o público, 83 mil de renda. O Batista narrou, o Tigrão comentou e Catarino nas reportagens. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, você no YouTube aí, nos prestigiando, muito obrigado, gratidão. Em FM 85,7, faixa estendida. Amanhã tem Guarani jogando no Brinco de Ouro às 19 horas contra o Botafogo da Paraíba. Botafogo que perdeu para o Flamengo, Copa do Brasil vendeu caro, 1-0 no finalzinho, tá bom? Quem vai narrar é o Leandro Borges, vamos abrir às 18 horas no Concentração, 18h30 o Borges faz a abertura e às 19h na íntegra o jogo para vocês. Meus amigos, um grande abraço, muito boa noite, uma ótima final de noite de sábado, bom domingo e amanhã eu volto! Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados.